seus personagens principais de dublagem, quais foram? A Mabel de Gravity Falls, Um Verão de Mistérios. Mabel. Meu nome é Mabel, mas pode me chamar de Garota dos Seus Sonhos. Twilight também, ela faz parte da minha vida, porque eu comecei a dublar ela quando eu tinha 17, terminei com 25. Eu sou a princesa Twilight Sparkle de My Little Pony e a amizade é mágica. A Lola de Charlie Lola, um desenho que fez bastante sucesso. Eu lembro, Charlie Lola, eu lembro. Olha, meu Deus, olha que responsabilidade. Ah, Charlie, eu adoro comer nuvem. É muito legal que as pessoas acham que eu tô forçando o tempo inteiro. Então, quando me conhecem na rua, falam, sua voz é assim mesmo? Eu falei, gente, mas vocês acharam que eu falando assim todos os dias, o tempo todo, porque eu acho legal? Tipo, é minha voz mesmo. Quais são os seus traumas? Eu vi que você tem traumas na Tenho dublagem. vários. Traumas de prazos impossíveis, substituições. Às vezes eu já fui substituída, aí você fica com um traumazinho. Não, o engraçado é que você vê no ar, né? Você descobre, né? fala... Você é meu personagem. Era eu. Botaram outro. Por quê? Verdade, não é? Aí você fala, me odeiam? Que Deus, eu gosto que cada 5 palavras que você fala, uma pode ser cancelável. Eu amei. Eu tô louco pra ser cancelado, Caraca, você não tem ideia. Meu, é um dom. Olá, humano. Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Como sempre, eu peço pra você fazer agora. Faz agora que eu sei que você vai esquecer. Eu esqueceria também. Dá o seu like, ativa o sininho pra você saber quando a gente tá aqui. Se inscreva, se torne membro. E comente aqui durante o nosso papo, né? Que é aquela coisa, sua opinião é muito importante pra gente. E hoje aqui no Nisológico, a fera do dia, minha querida Bianca Alencar. Oi, tudo bom? Tudo bom e contigo? Tô bem também, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Imagina, um prazer. Tô muito feliz. Prazer. Você tem 30 anos, é isso? Tenho. Você parece que tem 19, cara. Obrigada. Juro? Todo mundo me fala isso, mas nunca perde, assim. Eu falo, ai, gente, obrigada. Quantos anos você acha que eu tenho? É muito complicado isso, aquelas... Por quê? Não, porque eu sou uma pessoa completamente sem noção, entendeu? Então, pra vários sentidos na vida. Mas, dado o seu histórico incrível do seu trabalho e tudo mais, eu te daria uns 55? 61. 61? Nossa! 55 tá ótimo, Tá então. ótimo. Olha, tá ótimo. Muito. Você começou com 4 anos, é isso? Comecei com 4 anos. Nossa! Fazendo o quê? Publicidade? Eu comecei fazendo comerciais de TV. Aham. E eu comecei dançando com o Moacir Franco no Pequenos Brilhantes. Olha isso. E eu fazia algumas coisas pro SBT, inclusive a minha pegadinha, que é icônica aí do sorvete. Eu tinha 4 anos, 4 para 5 anos, que é a máquina de sorvete. Então eu comecei muito cedo nessa carreira, mas... é muito gratificante, né? Eu falo assim, eu nasci pra isso, eu não sei fazer outra coisa. Eu nasci pra arte, assim. Se eu tivesse que fazer outra coisa, eu não ia conseguir. É a mesma coisa. Eu já fiz coisa que não é artística e é muito ruim. Porque não... Tudo bom? Porque não é o que a gente nasceu pra ser, né? Nem o que a gente nasceu pra fazer. É nossa vocação, a gente nasceu com esse dom. Porque... eu, desde pequena, dançava também e eu nunca tinha feito curso. Era algo que vinha de mim, né? Então, eu fico feliz que os meus pais me apoiaram muito, porque se a gente não tem o apoio também das pessoas próximas, a gente não consegue. Tem tanta gente talentosa que não teve esse incentivo, né? Que aí não conseguiram progredir. Mas, graças a Deus, eu tive gente que me apoiou, minha mãe e meu pai. Que legal. Que pegadinha de sorvete era essa que eu não lembro? Eu não acredito. Da máquina de sorvete, que eram várias crianças que o tio ia lá, falava, eu vou ali e já volto, qualquer coisa você me chama. Aí o sorvete não parava, a máquina de sorvete não parava, então escorria na nossa mão. Então algumas crianças comiam, outras pessoas choravam, e eu era a primeira que aparecia nessa pegadinha. E foi muito engraçado, porque eu choro gritando, chamando a minha mãe. E aí virou meme. Até hoje eles revivem. Até hoje as pessoas que me conhecem falam, você é a menina da pegadinha, assim? Porque se você vê, é exatamente a minha carinha. E a voz quase não mudou também. A voz da gente muda muito pouco, né? Muito pouco. Todo mundo fala, como é que você tem a mesma voz? Eu falei, gente, acho que a mulher ainda, porque não tem esse lance da puberdade, acho que é bem mais difícil mudar a voz, né? É verdade. Mas essa pegadinha você estava como atriz, né? Não! Você estava como vítima? Eu tava como... A atriz foi
minha mãe, porque combinaram com a minha mãe. Ah, tá. Aí ela falou, vai lá comprar um sorvete. Eu era... Nossa, eu amava sorvete, eu amo sorvete até hoje. E era dentro dos estudos do SBT, então jamais eu ia imaginar que era armado. A minha mãe sabia, mas eu não. Aham. Então, todas as reações das crianças eram genuinamente verdadeiras. Entendi. Você nunca fez pegadinha, você como... Não, eu só caí mesmo. Eu já fiz uma da pegadinha da múmia no Faustão. Ai. Que é muito inverossímil a coisa, assim. O cara, ele tem que estar... a vítima tem que estar muito, assim... Porque quando é criança, eu acho que é mais genuíno, né? Sim, Porque tem sim. muitas pegadinhas que a gente vê que é armado mesmo, as pessoas sabem. Mas essa foi real. Essa, no meu caso, não era armado, não. Mas as pessoas, elas estão tão, talvez, carentes, que era um negócio de emprego, né? E o cara indo lá procurar um emprego, então... fala, como é que essas pessoas caem nisso? Porque elas Era um ambiente completamente falso, com luz, naquela época a câmera, você precisava de luz, né? Eu acho que as pessoas estão tão distraídas também, de tipo, não quero esse emprego, se é coisa de emprego, que elas nem pensam que vão cair numa pegadinha, né? Mas que legal, eu gosto bastante. Eu gosto de pegadinha até hoje. É engraçado. É bem engraçado. Né? Mas eu já vi algumas que, esse cara é ator, ele é meu amigo e tal. Você vê uns que você fala assim, a reação dessa pessoa foi um pouco estranha, assim. Você vê que ela meio exagera na reação, eu falo, talvez seja armado, mas não tem como saber, né? Não tem. Agora, quando é um amigo seu como ator, você fala, não. Esse cara aí... Tá recebendo um dinheirinho, né? Exatamente. Exatamente. E na dublagem, começou quando? Eu comecei com 11 na dublagem. Eu fazia parte de uma agência de publicidade que fazia comerciais e precisavam de atriz mirim. E eu tive que tirar meu DRT de atriz mirim por causa que eu passei no Balão Mágico, no concurso do segundo Balão Mágico no Gugu. E pra gente viajar, a gente teve que tirar esse DRT. Aí falaram, a gente precisa de atores mirins pra fazer uma narração pra um canal infantil, que era aqui no Discovery Kids, aquelas narrações. Eu fui lá, fiz, gostaram muito da minha voz. Eu passei no teste, fiz a narração. Aí eles perguntaram assim, foi no estúdio da Vox Mundi. Você quer fazer um registro de voz? Eu falei, claro, eu nem sei o que é isso. Eu com 11 anos, eu nem imaginava, né? Que era uma pessoa fazendo. Tinha vários dubladores já na época, mas eu acho que eu não me atentava muito, né? Aí, fiz o registro de voz. Depois de um tempo, me chamaram para um teste mesmo de dublagem, para um desenho. Aí eu falei, gente, tem certeza? Eu nunca dublei. Vem aqui, a gente já fez com várias pessoas, o cliente não tá escolhendo. Aí eu, beleza, fui fazer o teste. Orlando Vigiane e Francisco Bretas. Aí eu fiz o teste, passei. Aí eu falei, tá, e agora? Aí eles, a gente vai ensinar você a dublar dublando. Aí eu, tá bom. Aí me ensinaram, foram os meus mestres, né, da dublagem. E depois disso eu nunca mais parei. Esse ano eu completei 19 anos de dublagem. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. Quando eu comecei não tinha curso, eu aprendi na raça mesmo. Exatamente. Né? Dublar dublando, né? Aprender a dublar dublando. Exatamente. É raça mesmo, né? Na minha época, eu acho que já tinha vários cursos também. Com certeza, já tinha. E hoje também tem muitos. Mas eu... meio que burlei, assim, e fui... Eu falo que, antigamente, eu falava que eu caí de paraquedas. Mas hoje em dia, eu falo que era pra ser. Era o meu destino. Você pode ter caído, né? Exatamente, mas caí exatamente onde tinha que cair. Não, e você é do ramo, né? Você já tinha uma formação de atriz, já tinha, né? Sim. Então, você... aí quando fez 18, só tirar o DRT fixo e é isso. Eu amo dublagem, nossa, eu sou fascinada. Eu sou fascinada. Depois que eu conheci, né, e entrei no mundo da dublagem, e o mais legal é conhecer as pessoas que fizeram sua infância, sua vida, sua adolescência. Nossa, e até hoje eu não consigo me acostumar, assim. Sempre quando eu vou dublar com pessoas que eu admiro, eu fico muito feliz. Inclusive, tô muito feliz de te conhecer, porque... obrigado. As Branquelas, pra mim, assim, é um clássico do Brasil e um dos melhores filmes dublados já feitos. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Que legal. Quando eu comecei, não tinha internet, né? Então, hoje você ainda consegue ver as caras, né? Exatamente. Por trás das vozes. Então, quando eu comecei, era quase que uma atração, assim. Tá sentado lá na Herbert, né? Daqui a pouco vinha fulano, eu falei, vamos esperar ele falar, né? Aí você fala, quem que será? Quando ele fala, nossa, ele tem essa cara. Nossa, imaginava tão diferente, né? É muito legal, é verdade. Com certeza. E as pessoas também, é que você também tem uma cara conhecida, mas as pessoas que acho que não tinham, falavam assim, eu conheço sua voz, conheço você de algum lugar. Exatamente. Nossa, eu não te conheço? Aí você fica assim...
Tá, eu sei da onde que ele deve me conhecer, mas eu não vou falar. Vamos ver se ele vai lembrar. Não, e a dublagem aqui, culturalmente, é muito forte, Sim. né? É uma das melhores do mundo, né? E com certeza. razão por causa da adaptação, né? Sim. Eu acho que salva muitos filmes, inclusive As Branquelas. A dublagem salvou aquele filme. O filme é ruim, né? Vamos falar que o filme é um grande besteirol, que é bom. Um filme porém, trash. mas a dublagem fez, trash. assim, Tudo milagre. bem, tem um nicho, tem coisas realmente engraçadas, Sim, né? Mas sim. é um filme completamente inverossímil, quase uma comédia fantástica, né? Sim. Né? Tipo, algo improvável de fazer sucesso e fez. Por conta exato. da dublagem também. Tanto que aqui no Brasil, quando é que vai ter As Branquelas 2? Eu falo, cara, eu acho que não vai ter. Porque não fez sucesso lá Não que fez fez sucesso aqui. lá, fez sucesso aqui, né? Por causa da dublagem. Por causa da Muito, dublagem, exatamente. né? Mas o Marlon, né? Marlon Wayans, ele falou que se eles fizessem, ia ser mais pro público brasileiro. De Pois tanto que a gente ama e fez como se fosse uma cultura mesmo do nosso... É cultural. O que você quer? Todo mundo odeia o Chris, Branquelas, Eu Amo As Crianças. É tipo assim, é cultural nosso. Chaves, tudo. Exatamente. Mas eles não vão fazer por causa do Brasil, Eu sério? acho que ele pode fazer, cara. Não Será sei. que vale tanto a pena assim? Ele falou nos podcasts aí que ele foi que eles têm interesse de fazer, quem sabe? O que pega muito ali é a maquiagem também. Porque é pesado ali. É 6 horas fazer uma maquiagem daquela. Não, e quando eu assisti, eu jurava que eram outros atores. Tipo, trocaram os atores. Entendi. E até hoje eu não acredito que é maquiagem. A maquiagem ali é pesada. Não, eu acho que deve demorar mais, né? São 6 horas pra fazer e 1 hora pra tirar. Mas é porque ficou perfeito. Ficou. Nem parece que são eles. Ficou muito diferente. Ficou muito bom. E eu imagino você dublando aquela coisa. Você fala assim... Como foi? Desculpa, eu tô te entrevistando, mas como foi pra você, tipo, dublar essa uma coisa tão maluca? Quando você lembra dessa sensação? Lembro, sim. De tipo, gente, é isso mesmo? A gente não tinha ideia, né? De que eu ia estar 20 anos depois falando disso. Exatamente. Na dublagem tem muito isso. Muito. Né? A gente chega e faz ali... Um trabalho normal Era como mais um qualquer trabalho. outro. Claro que foi legal, um protagonista, assim, a gente sempre, né? Sim. Né? E o Jorge Vasconcelos, que dirigiu, deixou a gente bem à vontade, tá? Então a gente botou caco, improvisou, Nossa, foi aquela muito bom. coisa toda. Mas também não foi nada de... Foi só um trabalho, né? Exatamente. Mas foi, com certeza. Foi bem bacana. Aí foi. depois, quando você veio a percussão, você falou, não acredito. Falo, não, exatamente. Tem gente que fala assim, o melhor filme da minha vida é As Branquelas. Falo, meu Deus do céu. Que filmes essa pessoa anda vendo, né? Mas é porque é muito bom. Às vezes a gente só quer... Eu tenho essa mania de assistir coisas que eu já assisti pro meu cérebro não trabalhar tanto. E acho que muitos brasileiros fazem isso com Branquela. Sim. Virou mesmo uma coisa, né? Assim, Virou cultural. Virou, exatamente. É muito bom. E é legal, dá pra, né? Diverte. Sim, é pra divertir. Né? E é o que entrega. Exatamente. E seus personagens principais de dublagem, quais foram? Então, inclusive, isso que você falou de a gente estar dublando e do nada explodir, aconteceu com um dos personagens que as pessoas mais me conhecem, que é a Mabel de Gravity Falls, Um Verão de Mistérios, que é um desenho da Disney, né? Do Disney Channel. Que é como um reality, né? Como se fosse um reality, né? Não, ele é Gravity Falls, não é isso? Gravity Falls, ele é tipo resolver mistérios. É uma cabana de mistérios, eles acham um diário e vão resolvendo os mistérios. Então, assim, foram 2 temporadas só. É muito legal de fazer, a personagem incrível, o protagonista também, mas só bombou depois. Então a gente dublou em 2012, em 2015, 2016, explodiu e eu falei, caraca! E muita gente me conhece hoje em dia por causa da Mabel. E é isso, a gente dublou como um projeto normal, a vida normal de um dublador, mais um projeto legal, divertido e tal. Do nada explodiu, você fala... Uau, o que aconteceu? Então, a Mabel de Gravity Falls, ela é uma das personagens mais conhecidas. Tem a Twilight Sparkle também, de My Little Pony. Porque My Little Pony vem, né, gerações e gerações de My Little Pony. My Little Pony é muito antigo. E essa temporada que eu fiz, A Amizade é Mágica, teve 9 temporadas, muitos filmes de cinema. Então, foi um sucesso muito grande. Eu tive o privilégio também de fazer uma das protagonistas, a Twilight Sparkle, ao lado de...
feras, assim, só dubladoras incríveis. Eu nem imaginava que eu tava no meio delas. E a Twilight também, ela faz parte da minha vida, porque eu comecei a dublar ela quando eu tinha 17, terminei com 25. Então, assim, é um apego. E esses personagens, assim, você sabe a grandeza deles, porque você vai crescendo junto com eles. Então, quando acaba, nossa, eu chorei muito, porque... a gente se apega, né? Me apeguei demais. A Twilight, assim, é muito especial pra mim. My Little Pony é muito especial pra mim. Dá uma palhinha, então, da primeira, Maple, né? A Mabel, é. Mabel. Meu nome é Mabel, mas pode me chamar de garota dos seus sonhos. Basicamente, a minha voz é todos os meus personagens, né? Então, eu mudo bem pouquinho, por exemplo, a Twilight. Eu sou a princesa Twilight Sparkle de My Little Pony e a amizade é mágica. Tipo, muda na interpretação, mas o meu timbre continua o mesmo, depende também do personagem, né? Tem uns que não tem como você... Eu tenho bastante personagem que, tipo, eu falando normal, assim, com você. Tem também a Lola, de Charlie Lola, que é um desenho que fez bastante sucesso. Eu lembro, Charlie Lola eu Olha, meu Deus, olha que responsabilidade. Eu amo Charlie Lola, é um dos favoritos da minha mãe até hoje. E foi isso, foi o meu terceiro trabalho. Eu fiz Pinky Dinky Doo, que foi o meu primeiro. Fiz outros super fofos e logo seguida Charlie Lola. Então era o meu terceiro trabalho. Eu não tinha tanta maturidade ainda. Era no primeiro ano que eu comecei a dublar. Então, mas ficou tão legal. As pessoas lembram até hoje que Charlie, eu adoro comer nuvem. E foi até hoje as mães me param. Assisti com os meus filhos. Nossa, isso é gratificante. Então, tem esses também. Tem dorama, que eu faço dorama. Eu amo dorama. Tem a Tudorri, meu demônio favorito, e a Borá, de Garota do Século XX. É muito ruim, né? A gente tentando lembrar os nossos personagens. Meu Deus, eu sou péssima. E a Tudorri, ela fala, maridão, cavalinho. É mais ou menos assim. E do seu ranking, assim, o que você diria que, aquela coisa mais... Ranking, tipo... Eu falei a Mabel, Twilight, a Lola, a Tudorri. E eu acho que a Uta de One Piece explodiu também, assim, porque One Piece é conhecido no mundo inteiro. Ainda mais no Brasil, que a dublagem tá excelente, eu né? fiz One Piece também. A adaptação tá incrível, né? O Glauco é... Incrível. Então, isso também faz, né, a produção ficar mais forte ainda. E aí, eu fiz uma personagem na série, animada mesmo. E veio um filme de cinema. E eu fiz teste pra Uta, que era a vilã. E ela cantava 7 músicas. Eram músicas muito complexas. E eu fiz teste sem saber qual era a personagem, sem saber que tipo de música era. Passei, fiquei muito feliz. E foi um dos meus maiores desafios, assim, da carreira, sem dúvida. Cantar. E a atriz que fazia... Foram 2 diferentes, né? Uma atriz pra fazer as frases e uma cantora japonesa pra fazer as músicas. E essa cantora japonesa, ela é muito conhecida. Ela se chama Ado. E ela faz rock pesado e ela canta muito. Ela tem uma legião de fãs. Então, quando eu cheguei pra fazer, eu falei, gente... Eu vou ter que fazer isso daí, vocês têm certeza? Então, assim, foi algo que até eu me surpreendi, né? Porque tem personagens que a gente olha e fala, uau, será que eu dou conta? Não tem isso, né? Muita gente pergunta, nossa, mas você aceitou fazer esse papel? Acho muito engraçado isso. É muito isso, né? Nossa, mas como te chamaram pra esse papel? Eu falei, gente, não é igual novela, série, não. A gente chega, a gente tem que fazer, não é isso? Então, com a Uta, por mais que eu fiz teste, não foi o teste com a música, né? Porque às vezes a gente faz teste olhando o personagem com a música que já existe. Não, foi um teste aleatório. Manda uma frase aleatória e canta uma música na capela. Mandei, peguei e foi um desafio. Cantei 7 músicas, a gente teve pouquíssimo tempo, né? Porque geralmente dublagem tem pouquíssimo tempo. Um ator tem meses e meses pra se preparar pra aquele papel, mas dublador não, tem que fazer na hora. A gente chega e faz, né? Chega e faz, não tem essa. Porque é muito legal também quando perguntam, como que você se prepara? Exatamente. Qual foi a preparação? Não tem preparação nenhuma. Deixa eu te contar, a gente chega e faz. Não tem preparação. Tem gente que fala, eu não conseguiria dublar sem assistir o filme antes. Falei, então você não vai dublar, você não vai querido. dublar. Muita gente ainda acha que a gente assiste o filme inteiro. Imagina se eu fosse assistir, você não fazia mais nada na vida, né? Gente, o tempo é dinheiro, a gente não tem esse tempo, né? Então... Não, e hoje em dia com essa loucura do sigilo, né? Não, isso aí é uma doença, né? Não, e muita gente não sabe que às vezes a gente dubla com um X na tela. Sim. Com
círculo só na boca, com Aham. preto e branco. A gente não vê muito o que tá acontecendo. Todo mundo acha que a gente pega uns spoilers legais, algumas coisas que a gente... Mas que a também vê muito fragmentado, né? Exatamente. Assim. Vê em tela verde, às vezes, não tá nem finalizado ainda, a gente já tá dublando. Aham. Então, mas é isso, acho que a Uta de One Piece foi um dos meus maiores desafios, assim, da carreira. E eu fiquei muito feliz de ter feito algo que eu me orgulhei, assim, né? Não chega aos pés do original, porque é algo surreal, maravilhoso. Mas os fãs gostaram muito, e aí eu fiquei muito feliz também. Ai, que legal. Muita gente pergunta também ainda sobre isso. Quais são os seus próximos projetos pra dublagem, Não, né? eu amo isso! Eu falei, não tem projeto, eles chamam a gente, não tem... Eu amo isso! Conta sobre os seus novos personagens, o que tá vindo aí? Então, nem eu sei o que tá vindo aí. O que tá vindo aí, gente? E aí, vai ter mesmo a segunda temporada? Eu falei, sei lá, cara, não sei. Que a gente vai saber? Mas eu também entendo que tem muita gente que não faz nem noção Não do tem. que é nosso trabalho. Não tem. Fala que a dublagem entende que a gente vai lá falar umas falinhas. Tem muita gente que fala isso ainda. Ah, só lá falar umas falinhas, tá bom. Não sabe a dimensão de tudo que passa por muitas pessoas, não só os dubladores, diretores, técnicos, mixagem, gente que marca e tradutor. Então, assim, tem muita gente envolvida que as pessoas não sabem, né, dessa tem ideia. estrutura que é pra Não tem ter a ideia. dublagem brasileira. Já recusou algum trabalho? Falei, não, você tá fora do mercado, cara. Você vai escolher o que você vai... Muito assim, ai, mas você já se arrependeu de dublar algum personagem? Eu falei, gente, não, se arrependeu até, você tem trabalhos que eu fiz que ficaram muito ruins. Mas eu não vou dizer que me arrependi porque não foi uma escolha. Exatamente. Normalmente, quando você se arrepende, é uma coisa que você escolhe. Que você escolheu fazer, Né? né? Não tem como se arrepender. Você vai fazer e pronto. Exatamente, né? Eu já fiz algumas coisas que eu falei, gente, não era pra eu estar fazendo esse personagem. Normalmente, quando é a escalação errada, né? Exatamente. Tipo, Acontece não isso, era né? pra eu estar fazendo essa personagem. Tem certeza, gente? Vocês têm certeza? Eu vou dar o meu melhor, mas assim, o meu melhor vai ser horrível. Mas acontece, não tem essa, né? A gente tá lá pra fazer o que chega pra gente. Ainda mais que a demanda é muito grande, né? Sim. Né? E antigamente não tinha tantos dubladores, né? É. Hoje em dia até tem. Tem bastante. Muito estúdio também, né? Muitos dubladores. Antigamente não tinha isso, Era um né? grupinho ali. Era um grupinho. Porque o mercado não precisava também, né? Hoje em dia, meu Deus. Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão. É muito conteúdo pra fazer, né? Então Sim. precisa ter muita gente, né? E o cliente, às vezes, ainda fala, as mesmas vozes, a mesma. Então ainda pede vozes novas e tudo mais. Então por isso que hoje em dia tem mais dubladores do que antes, né? Não, essa coisa também das mesmas vozes, eu acho que a dublagem pasteurizou muito, né? Sim. Acho que muitas vozes perderam muito a personalidade. Antigamente as vozes tinham mais, né? Uma identidade, Exatamente, né? Hoje né? em dia as vozes estão muito iguais, né? Eu percebo isso também. Antigamente a gente tinha vozes marcantes o tempo todo. Verdade. Hoje em dia a gente tem vozes mais neutras, brancas, que às vezes faz 2, 3 personagens no mesmo filme e a gente nem percebe. Sim. Então, eu também acho que Teve alguém que me perguntou, por que a voz daquele narrador da Discovery é sempre o mesmo? Eu falei, não é sempre o mesmo. É porque é um padrão que foi estabelecido, que você acha que é o mesmo, mas não é. Exatamente. Tem esses padrões de vozes, né? Eu gosto... no começo da minha carreira, eu achava que a minha voz, ela me atrapalhava um pouco. Pelo fato de ser marcante, pelo fato de eu não pegar tanto personagem, porque minha voz ficava marcada. Aí, inclusive na Mabel, eu entrei meio um pouquinho na geladeira ali, de tipo, ela já fez esse papel, não vai fazer outro. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas, mesmo com as vozes que marcam, estão fazendo várias coisas do mesmo empresa, não tem mais essa de geladeira. Que bom, né? Mas eu fiquei bastante tempo na geladeira por causa da voz marcante. Então, por anos eu falava, poxa, por que eu tenho voz marcante? Mas agora eu já entendi por quê, já aceitei minha voz e tá tudo bem. É a sua voz, né? Exatamente. É muito legal que as pessoas acham que eu tô forçando o tempo inteiro. Então, quando me conhecem na rua, falam, sua voz é assim mesmo? Eu falei, gente, mas vocês acharam que eu ficava falando assim todos os dias, o tempo todo, porque eu acho legal? Tipo, é minha voz mesmo. Exatamente, né? Poxa, ela é assim. Nasci assim, Deus me fez assim, não tem muito o que fazer. Agora, reality que é ruim de dublar, né? Nossa, sim. Fica muito falso. Acho que é onde a dublagem cai pior. E voice over também, eu não gosto. Quando tem a vozinha
no fundo original e a gente faz por cima. Nossa, como eu odeio fazer isso. Porque a gente tem que começar um pouquinho depois e terminar um pouco antes. Aham. Gente, é um desespero. É uma das coisas que eu menos gosto de fazer isso. Porque fica muito ruim. Mas como resultado, eu ainda prefiro o voice-over do que reality. É porque o voice-over, você vê que é uma tradução, né? Você vê. Uhum. Você vê como se fosse... Você pode nem atuar, né? Muitas vezes você não pode atuar, fica aquela coisa assim, pra você fazer só a tradução. Agora, quando você quer ser natural, porque o reality não é um ator, né? Não, é uma pessoa real, né? E por melhor que o ator seja, ele tá interpretando, existe um tom ali de interpretação, né? Fica um pouco mais fácil de você encaixar. Sim. Agora, quando porque o cara tá falando aqui igual a gente tá falando. Né? Aí você para uma frase no meio, você gagueja, você reformula. E quando tem que dublar gaguejada? Nossa, e fica aquela coisa meio, né? Você aí querendo ser gente, natural, né? Aí depois né? ou a gente com essa vozinha de dublagem, mas não sabe que eles estão imitando voz de reality, não de dublagem. Exatamente. Eu estava lá, e aí ele veio em cima de mim, eu não consegui fazer nada. Tipo, não tem como a gente fazer. Não tem como ficar natural. Fica muito falso. Fica horrível. Você fala, meu Deus, eu não sei dublar. E alguém falou assim uma vez pra mim, mas vem cá, por que tem sempre uns suspiros, uns esgares, sonzinhos que vocês botam, né? Pior que tem mesmo. Tem. Ai, gente, nem tudo são flores. Isso a gente chama de reação, né? Exatamente. Você que tá nos vendo aqui. E aí tem dublador que é meio, não, eu quero colorir. Aí fica o filme inteiro com... Um monte de reação. Eu acho horrível. E quando é desenho, cobre todas as bocas. Então, o desenho fez assim, porque foi algum erro de animação, faz a reação ali, ó. Aí você tem que fazer... Aí o personagem fica... fica parecendo uma gralha. Fica horrível. Aí não dá pra defender. Não tem como defender. A gente também é consumidor. Né? A gente assiste dublagem também, então a gente também é crítico. Claro. Eu falo no meu show que temos a melhor dublagem e tal, mas eu também assisto filme dublado. Sim, eu também. Na verdade, eu vejo com legenda, mas assim... eu também, dublado com legenda? Não, eu prefiro só com legenda. Eu não acredito. Juro. Olha, você está... Eu não sou um traidor, tem muito mais gente no nosso ramo que assiste com legenda do que a gente imagina, só que eu falo publicamente. Você assume. Exatamente. Fala assim, eu assisto porque eu não consigo me relaxar. Eu entendi. Eu vejo com o olhar de diretor. Então a escalação já me irrita de cara. Dependendo, né? Lógico. Você já fica trabalhando, falando, não, mas peraí. Aí fica tradução. Aí vem esse Falo, meu Deus, isso não dá. Não dá. Então tá. Eu gosto de assistir dublado com legenda, porque algumas coisas eu não entendo, então a legenda tá lá pra me salvar. Mas eu gosto de assistir dublado. Eu gosto de consumir. Não, tem coisas assim, animação, por exemplo. É porque aquela coisa, né? A animação foi feito pra botar a voz. Sim. Né? Foi feito pra isso. Foi feito pra botar a voz. Então você vai precisar de um ator botando a voz. Quando você dubla um live action, de uma certa forma você tá adulterando a obra. Por melhor que seja a dublagem. Né? Que é um outro ator falando em cima de um ator que fez aquele trabalho lá, e aquela coisa toda. Às vezes melhora, às vezes piora. Sim. Né? Então, eu prefiro ver, sei lá, tem o seguinte também, minha mulher ela foi criada nos Estados Unidos, né? Então, ela, assim, dublagem pra ela é uma coisa muito estranha. Lá não tem. Lá não tem. É tudo legendado, as coisas estrangeiras. Quase não tem coisa estrangeira, né? Entendi. Então, 90% material... deles mesmo. Exatamente. Então, ela acostumou a ver e ela ouve o inglês como se fosse português. Então, dublagem pra ela é muito estranho. Então soa muito estranho. Eu te perdoo, tá? Então eu te perdoo. Quando a gente vê coisa junto, tem que ser... Tem que ser legendada, não tem o que fazer. Exatamente. Tá e quando é filme que não é americano, ela prefere ver dublado em inglês, porque ela não tá acostumada a ler legenda. Entendi. Então o cérebro então ela prefere não... Exatamente. Dublado em inglês. E aí, é bom? A dublagem americana tá boa, viu? Sério? Porque eles não têm tradição, né? Não. Né? É isso que eu tô falando, é boa? Tá boa. Eu nunca dublagem... mudei pra assistir dublagem Muda inglês. pra você ver um trechinho. É bom. Dever de casa quando chegar em casa. Americano sabe como é, né? Em termos de arte, interpretação, os caras são... Sim. Japão é muito bom também, né? Né? O Japão, ele é um das melhores dublagens também do mundo. Sim. Eu gosto bastante da dublagem do Japão.
Mas eu vou pesquisar, vou ver. Pesquisa, você vai ver. Você vai se surpreender. Tá, te perdoo. Ai, que bobagem isso, gente. Não é? Que loucura. Como assim o dublador não pode assistir não dublado, gente? Pois é, cara. Não tem uma regra pra isso. Exatamente. Tem gente que faz novela que não gosta de ver novela, Exatamente. Não, mas tem uns atores que não gostam faz filme e não gostam de assistir filme. Aí você fala, meu Deus, mas eu não gosto de assistir um filminho. Eu acho que eles gostam de fazer outras coisas, né? Meditar, dar uma caminhada. Outro tipo de entretenimento, Exatamente. né? É só um pouco estranho, né? Mas... Só um pouco estranho, tipo, meu Deus, você não... Sabe? Mas cada um. Eu amo assistir dorama, então não adianta. Vou colocar dorama em inglês, deve ter. Deve ter. Nossa, deve ser muito curioso, vou fazer isso hoje. Dizem que a italiana também é muito boa. Italiana, dizem que é tradição também, porque a Itália era tudo dublado, assim. Não tinha filme com legenda no cinema. Nossa, que legal. Então... eu gosto muito da dublagem pelo fato da adaptação mesmo. Sim. Porque às vezes tem uma piada que você não vai entender, porque é da cultura americana, por exemplo. Faz um meme lá que a gente vai ficar... Oi, que ele tá falando? O humor, em geral, ele é muito local, né? Exatamente. Então, eu gosto da dublagem porque é uma versão brasileira. Aí você coloca... Sim. Porque muita gente não gosta, né? Quando adapta muito, assim. Mas tem que entender que se a gente traduzisse ao pé da letra, a gente não ia entender. Não vai entender. Como às vezes acontece, né? Porque o trabalho do tradutor é muito industrial também. Muito. Né? O cara deveria, assim como a gente, fazer um trabalho de pesquisa. Por isso fica a mão do diretor, né? Exatamente. E às vezes também não dá tempo de adaptar. Então tem algumas coisas também que passa porque não tem tempo pra revisar, olhar, mudar. Realmente. Então eu gosto dessa parte, assim, de poder abrasileirar um pouco o que a gente não entenderia se a gente traduzisse literalmente. Eu acho que não é pra botar coisa também tão... Não abrasileirar tanto. Exatamente. Colocar coisa, por exemplo, nas Branquelas teve um negócio, acho que do Ratinho, né? Se eu não me engano. Do Ratinho? Tinha alguma piada assim de algum programa daqui. Mas é um filme que... mas é que... meio que vale tudo, né? Exatamente. Agora, quando é um filme mais sério, você trocar uma coisa de um ator, que eles citam um ator que não é conhecido aqui. Aí vai colocar o nome de um ator daqui, eu acho que foge muito Entendi. Né? Tem que entender qual é o limite do humor, brincadeira. Qual que é o limite da tradução. Desculpa. Desculpa por quê, pô? O limite é quando eu falo limite, já lembro o limite do humor. Já lembro do Léo Lins, né? Já tô aqui traumatizada. Mas o limite da onde a gente pode traduzir ou não, né? O que funciona e o que meio que exagera, né? Sim. Nessa questão de Brad Pitt, aí falar Lázaro Ramos, alguma coisa assim, né? Eu gosto, embora que eu gosto. Eu confesso que eu gosto desse tipo de coisa. É porque me aproxima mais daquele... Só se não tem nada a ver, né? Você tá falando de lá mesmo. Que tem muitos filmes que é bem local mesmo. Não tem como adaptar. Você tá passando lá, você tá falando sobre lá. Não tem como adaptar pro Brasil e falar... Não tem. Pessoas aqui no Brasil. Mas quando dá pra adaptar, nossa, eu me divirto. Não, fica engraçado. Fica. O Glauco é um cara muito bom pra isso. Ele é muito bom. Que dirige o One Piece, ele é maravilhoso pra isso. Ele conseguiu colocar o Silvio Santos. É verdade. Tipo assim, é esse tipo que eu acho que funciona, né? Essa adaptação que funciona e que diverte a gente. De tipo, nossa, ficou brilhante, que ideia genial. Mas é isso, a gente também tem que ter tempo pra poder fazer isso, né? E às vezes não tem. Não. É tão corrido os prazos que a gente fica até maluco. Às vezes não, nunca tem, na verdade, né? Antigamente eu acho que a gente tinha um pouquinho mais de tempo, pelo menos na época que eu comecei. Sabe, eu gravava, demorava 1 ano pra lançar, 6 meses. Hoje em dia você dubla hoje, mês que vem já tá lançando. Você fala, isso de lançar sim, mas eu digo, o processo da dublagem... É muito rápido. Sempre foi muito industrial. Sempre. E tinha que você estava falando agora, os filmes do cinema, demorava 5 anos pra você chegar na TV. Você dublava hoje e aí... Não. Você dublava daqui a 5 anos. Realmente. Entendeu? Porque não tinha dublagem pro cinema. É verdade. Dublagem pra cinema era só desenho, era só animação. Sim. Então, lançava o filme tal, e aí daqui a 4, 5 anos, às vezes 6... Dublava o filme. Dublava porque as TVs compravam.
né? Realmente. E hoje é praticamente simultâneo. Simultâneo. Lança lá, lança aqui. junto, né? Às vezes aqui no Brasil lança antes, porque é quinta-feira que lança aqui e é sexta-feira que lança lá. Às Aham. vezes lança antes aqui e lá. É muito louco. É muito louco. É, muito, cara. Dublagem é um trabalho muito doido, assim. Muito. Mas tem um negócio que é legal também, que ela nos leva como ator para um mundo que é muito específico, né? Sim. Eu acho que é uma arte que todo ator devia experimentar, né? Porque é aquela arte que você não tem como pensar. É o seu feeling, Aham. é a arte pura. Você vai fazer todos os personagens no mesmo dia. Você pode fazer uma animação, você pode Claro, fazer você às vezes um faz 3, 4 escalas num dia. num dia e tem É que mudar. muito variado. E é drama, e é comédia, Aham. e é terror, que eu não gosto de fazer, inclusive. Odeio fazer coisa de terror. Nossa, eu péssimo. Por quê? Ah, porque eu tenho muito medo. Jura? Muito medo mesmo, assim. De dublar com o olho fechado. Sério? E eu falar, peraí, eu vou ouvindo e vou fazendo. Você puxa, porque eu não vou olhar. Não gosto de filme de terror. Não Mas gosto é de porque assistir dublagem é nem tão dublar. fragmentado, né? Assim, que você não para e faz aquele, né? Aquela... É, mas mesmo né? assim, nossa, eu odeio tomar susto. Acho que a única coisa que eu não gosto de dublar é filme de terror. E voice over. São as duas coisas que eu não gosto de fazer. Aham. Mas eu faço, claro. Oriental é difícil também, né? É, mas como eu gosto muito, então toda vez que eu faço, eu me divirto muito. E muito difícil. Coreano é muito Tecnicamente difícil. é difícil. Nossa, mandarim é muito difícil. O japonês, o próprio anime é muito Não, acho que difícil todas de as fazer. línguas orientais. O anime ainda é um pouquinho melhor, porque é aquela boquinha de desenho, né? Até vai, né? É, exatamente. Porque Agora, o live jeito do oriental interpretar é muito diferente da gente. Sim, muito. Né? As muito. expressões e tal. Eles né? são bem exagerados, né? Não, umas expressões estranhas, Sim. assim. E o próprio, a métrica, né? A que- métrica é totalmente diferente. No Exatamente. começo, eles já estão falando o final, porque tudo... Não, e às vezes é muitas palavras pra uma palavra pequena e vice-versa, né? Exatamente. É isso que não tem como fazer. Ah, mas por que a legenda tá diferente? Porque não tem como a gente falar tudo que tá escrito ali, o que ele falou. Não, e quem traduz um, não traduz o outro. É Exatamente. o tradutor, Exatamente. né? Aí é complicado, gente. Nossa vida não é fácil, não. Não é nada fácil. Não é. Mas o que eu tava falando é que a dublagem nos leva para um mundo, assim, personagens, por exemplo. Quando eu vou fazer aqui numa série, numa novela, chegar e dizer Polícia de Nova York, você tá preso, né? Exatamente. Jamais vai ter um personagem desse. Jamais. Né? A gente consegue fazer coisas que a gente jamais faria atuando em outra área, né? É isso Aham. que você tá querendo dizer, né? Não atuando, vamos dizer assim, dentro da nossa... Porque muita gente me pergunta assim, o que você prefere, dublar ou atuar? Todo mundo fala Né? isso. Fala, eu entendo o que você está perguntando. Mas, Mas- dublagem é atuação pura. O tempo todo. É mais uma vertente do nosso trabalho, né? Exatamente. E você faz teatro, faz TV, faz cinema, faz, né? E faz dublagem também. E as pessoas não entendem, mas pra que tem que ser ator pra dublar? Exatamente. É muito legal. Você já pensou em atuar? Eu já recebi esse... Aham. Aí eu... Não, menino, não... Caramba, seria legal, hein? Eu falo assim... Poxa, mas exatamente. Mas é isso, na dublagem você pode ser uma fada mística. Pode ser uma árvore, Você né? pode ser, exatamente, uma sacola, uma mochila que fala. Tipo, é brilhante, é genial. É Eu muito amo. bom. Isso Eu amo. é muito fascinante mesmo. Exatamente. Né? Eu amo dublar animação também. A animação é muito bom. Eu amo, é o que eu mais gosto de fazer. Muita gente fala assim, eu quero fazer dublagem pra dublar desenho. É a melhor Falei, coisa. cara, você vai dublar desenho, mas você vai dublar coisas horríveis também. Você vai dublar, Horríveis, sim. né? Filmes de qualidade muito duvidosa. Né? Duvidosa. Atores muito ruins. Exatamente. Você não escolhe, não tem essa, né? Não tem essa. Você vai escolher qual papel você tá querendo fazer agora. Você já quis fazer um papel, mas... eu quero. É lógico. Querer, eu quero tudo, mas não depende de mim. Depende de nós, né? Depende de todo mundo. Exatamente. Então, é sobre isso. Exatamente. Tá vendo aqui? Você foi professora? Não. Onde é que eu vi isso? Professora? É. Eu tenho TDAH, professora. Quem não tem TDAH? Mas eu tenho mesmo. É que tem gente Diagnosticada? que é diagnosticada quando eu era criança. E além de tudo, eu descobri que eu tenho dislexia e descalculia. Descalculia de números, né? Foi na escola. E dislexia eu descobri na dublagem. Depois, dislexia é quando você troca o... Isso pra dublagem é complicado, né? que legal, a vida é ótima. Né? Mas eu no nível bem menor, mas quem descobriu foi o Orlando Vigiani, que ele falou, o que você tá lendo aí? O que você tomou? Eu falei,
Não, o que que... As palavras iam, sabe? Mas é depois de muitas horas, quando eu tô mais cansada mesmo. Sei. E aí eu descobri que eu tinha essa dislexia quando eu estou mais cansada. Mas eu acho que dá um pane em todo dublador depois de horas, né? Então... Chega uma hora, porque é muito... Texto, cara, né? dublagem é estressante, assim. Nossa, demais. É. E ler o tempo todo, Aham. e olhar pra tela, Aham. e... Eu, por exemplo, não dá. Só dublagem pra mim não dá. Assim, tem muita gente que vive disso. Uhum. Eu acho ótimo, não tem problema nenhum. Né? Como eu falei, é uma vertente do Da nosso, atuação, né? da nossa atuação. Uhum. Você, né, dá uma certa continuidade de trabalho, né? Sim, Uma certa. uma certa, né? Né? Agora, mas eu não aguento, assim, eu preciso estar no palco, preciso fazer TV, porque dublagem me enlouquece um pouco. Sério? Sério. Ficar ali parado Você fica ali olhando para aquele monitor, cara. Nossa, sim. Você falando, pelos cotovelos, falando. Quando eu chego em casa é isso, eu só quero ficar assim, ó. Ô, Bianca, eu não quero falar um pouquinho, vou ficar aqui quietinha. E o síncro é muito louco, né? Porque a parte técnica... Nossa, ia prestar atenção em cada vírgula, em cada pausa, em cada labial, em cada... exige muito da nossa atenção, né? Exige. Muito. Então, é uma coisa que é cansativa mentalmente, né? Acho que a gente cansa mais mentalmente do que fisicamente. Com certeza. Você tem que fazer 7 coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Nesse ritmo insano. E você sabe que é mundial, né? A dublagem... Não existe uma dublagem artesanal, assim. Todo lugar do mundo é essa loucura. É tipo um padrão, né? Exatamente. E Exatamente. que continue. E é muito barato, né? O custo da dublagem é muito barato. E a gente ganha muito menos do que merecia, eu acho. Bom saber. Não é verdade? Eu não sei. Você não sabia? Eu não sei essas coisas tão técnicas, assim, de valores e essas coisas mais burocráticas. Isso deve ser o descalculismo, né? Exatamente. Porque... Eu tirei 0,5, meio, porque eu acertei meu nome numa prova. Aí meus pais viram e falaram... Você acertou seu nome? Acertei. Aí ela deu meio, porque foi a única coisa que eu acertei na... Pô, ela foi legal ainda, né? Foi mó legal, fala a verdade. Ela podia ter dado 0. Aham. Ela me deu meio porque eu acertei meu nome. Ó, que legal. Pô, quem é essa Que professora? bacana. Ela é um anjo na minha vida, sabia? E sempre que eu sempre trabalhei, né? Então, todos os professores nas escolas que eu ia já sabiam que eu faltava, que eu tinha... uma dificuldade, mas depois que eu entendi que eu tinha descalculia, dislexia, aí eu fui entender, nossa, também não sou tão burra, glória a Deus, é só um déficit mesmo. E porque às vezes eu falava, gente, não é possível, eu decoro textos e não decoro a tabuada, a conta não fecha, ficava horas e horas, né? Literalmente. Ai, você é muito engraçado. Aí, você acha? Eu acho. Obrigado. Aí eu falei, gente, não é possível, eu sou tão ruim assim, ficava horas e horas estudando tabuada, não ia, e aí eu entendi. Eu acho que eu tenho descalculia também. Então, tá vendo? Vai pesquisar. Eu sou muito ruim de matemática. Mas eu sou muito ruim mesmo, assim. É algo surreal, que as pessoas falam, gente, como você pode ser? Gente, eu sou boa em outras coisas. A gente não pode ser bom em tudo. Sim. Eu já sou bonita, já sou... Brincadeira, gente. Não, você é. Eu já sou bonita, já sou talentosa. Quer que eu seja boa em matemática, gente? Pelo amor de Deus, né? É um pouco demais, né? Limites, né? Mas não, graças a Deus eu tive esse diagnóstico cedo, porque senão eu ia ficar super frustrada também de, por que eu não tô conseguindo? Mas graças a Deus eu consegui me formar e tudo mais. Mas professora não, nunca fui. Você se formou em quê? Eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu larguei no último semestre. Então eu não me formei. Não, né? Não. Eu fugi da escola também. E esse negócio artista, né? E esse negócio do descalculismo. Que coisa louca. Não, exatamente. Foi quando eu fiz a primeira peça de teatro. É sobre isso, eu falei, cara, eu vou ter que ficar vindo pra cá. Não é? Bicho. Que tortura. Com todo o respeito, gente, vão estudar. Não, eu acho que educação é extremamente importante. Estudem. Mas assim, não era pra mim. Você tem que entender seus limites também, entendeu? Sim. Era torturante, assim, porque gente que tem um déficit, tipo TDAH, descalculia, dislexia, qualquer coisa, é uma tortura pra você, porque você tem que redobrar atenção em algo que você também não tá tão interessado assim, porque não é 1000 maravilhas, você não vai só aprender o que você gosta, né? Você vai aprender... Eu já questionei isso aqui, o pessoal caiu de pau em cima de mim, que eu acho o sistema acadêmico muito falho, assim, eu acho que você podia... porque a matemática... Física pra quê, se você não vai ser físico?
Ah, porque é o cognitivo, você está treinando seu cérebro e tal. Mas tem outras coisas muito mais úteis. Com certeza. Educação financeira, ninguém ensina pra gente. Culinária, por exemplo. Ninguém ensina coisas básicas pra gente sobreviver numa Mecânica sociedade. de carro, por exemplo. Sociedade. Esses dias eu falei pro meu pai, se eu tiver que trocar um pneu, ele, você não vai conseguir. Eu falei, mas e se eu precisar? Tipo, ninguém ensina isso, né? Sim, então, sim. eu também acho que tem coisas que a gente podia rever. Né? Porque eu acho que a escola devia ensinar a gente a viver. A viver em sociedade, a fazer coisas básicas. Porque, realmente, por que a gente vai aprender química se a gente não vai ser químico? Tipo, eu entendo Isso que a gente desestimula, né? desestimula demais. Fica chato. Desestimula demais. E pra gente que tem um déficit, né? Fica maçante, fica insuportável. Você fala, gente, não quero estar aqui, sabe? Então, eu fiquei triste porque faltou muito pouco pra eu me formar. Pô, é verdade. Pô, você podia ter 6 aguentado meses. mais um pouquinho. Minha mãe me fala isso até hoje. Perdoa. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, é o maior arrependimento da vida dela, mas não vamos falar sobre isso. Mas você pode assunto retomar. delicadíssimo. Você podia retomar, pô. 6 meses só, acho que dá, né? Já passou tanto tempo. Não dá mais, eu acho. Ainda mais jornalismo, eu acho que hoje não precisa mais, né? Não, hoje em dia não. Você não precisa mais do diploma, Não precisa mais né? de diploma. Que pena, joguei 3 anos. Estudem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas pô, a educação é o alicerce de qualquer, Exatamente. de qualquer grande nação. Exatamente. Né? Mas até hoje em dia eu penso em fazer alguma coisa, tipo psicologia, alguma coisa. Mas é só de pensar que eu tenho que estudar, já me desmotiva um pouquinho. Psicologia você vai ter que estudar. Sim. E é trabalhar com o ser humano, que é bem difícil. Então... Bastante. A gente já trabalha o suficiente com o ser humano, A gente já né? trabalha, a gente já sabe como que é, né? Que coisa... Ainda mais trabalhar com ator. Gente... Tudo maluco. Tudo maluco, o ego lá em cima. Nossa é uma coisa Senhora. louca, gente. Mas sejam dubladores, vocês vão gostar. E quando eu comecei, tinha muito estrelismo na dublagem. Mesmo porque a gente convivia. Hoje em dia você não convive com mais ninguém, né? É verdade. Você não conhece mais ninguém. Mas né? ainda o estrelismo continua. Ah, você acha? Eu porque acho. eu não vejo. É melhor não ver mesmo, Né? mas... Você não conhece mais as pessoas, você não convive mais. Antigamente saía todo mundo pra almoçar. Você porque gravava era junto. uma coisa mais um grupo, né? E você gravava junto, né? É verdade. Então você tinha uma conexão, né? Exatamente. Então tinha esse pessoal que muita ameaça também, o novo. O novo ameaçava muito. Sim. Pô, a gente já tá aqui há anos fazendo isso aqui, vem Vai você entrar. agora e vai querer... Sim, você começou um dia também, né? Sim. Eu Né? acho que hoje em dia tá mais flexível nesse sentido de entrando gente nova o tempo todo, então tá tudo porque o bem. mercado pede, né? Pede. Agora só, vou te ensinar a trocar pneu aqui. Me ensine. Você pega um macaco, não sei por que chama isso, né? Por que chama isso de macaco? Tem um lugar certo pra encaixar, né? Você Eu vi vê que ele tem uma no fenda, TikTok. ele tem uma fenda aqui e embaixo do carro tem uma... Um lugar certinho pra colocar, não que é? tipo uma faixa assim. Aí você bota ali, né? Quando subir, mas o que você faz? Antes você desafrocha os parafusos, né? Uhum. Subiu, desafrocha tudo, tira o pneu, coloca o Coloca outro, o outro, né? coloca os parafusos de novo. Abaixa e coloca os parafusos de novo. Né? Só que meu pai falou que eu não vou ter força suficiente. Não, mas aí o que você faz? Na hora de tirar o parafuso, você tem que ir com o pé, às vezes, que ele tá muito por causa da sujeira. Ele tá muito, né? Duro, né? Muito preso ali, né? E não se esquece, né? Esquerda para abrir, direita para fechar. Aí já me complicou. Como assim, Deus? Tudo que você abre é para esquerda, né? Você vai abrir a torneira, é para esquerda. E fechar é para direita. Gente, Né? nunca tinha entendido. Pensa na política, esquerda abre, direita fecha. Eita, agora pronto. Já começou a me cancelar nisso. Vamos parar por aqui, Deus. Pelo amor de Deus. Horário e anti-horário, entendeu? Isso, melhor. Ó, tá vendo? Aqui é cultura. Aprenda a trocar pneu aqui. Você vê, na teoria, você vai conseguir trocar Fácil. pneu. Agora vamos lá pra ver mesmo. Pra Exatamente. Ver se Não pensa que você não vai sujar a mão, que você vai sujar a mão. Oh, que alegria. Mas não vou precisar. Só que quem tem TDAH, a gente pensa muito rápido e pensa em 1000 possibilidades que nunca vão acontecer. Mas aí você pensa, vou trocar o pneu. Pra que você tá perguntando? Vai trocar o pneu? Eu nunca troquei até hoje, então não vou trocar. Chama o seguro, chama. Sim, né? eu sou meio piradinha nessa questão. E com você vai sempre aparecer alguém pra ajudar. É isso que me assusta, né? Quem é essa pessoa, Quem né? que é essa pessoa? Aí o mais legal, conhece a sua voz? Não conhece, não. Não mora aqui, não. Não faça a sua Kátia.
Não é? Pelo amor de Deus, eu sou paranoica. Você sempre morou aqui em São Paulo? Não, eu moro há 6 anos aqui. Ah, então... Sou carioca, né? Seja paranoico. Eu sou paranoica. Mas por que tanta paranoia aqui? Porque a gente só sobrevive quem é paranoico, entendeu? Quem tá o tempo todo ligado, olhando pra tudo, que nem uma pessoa ligadona, entendeu? Você tem que olhar o tempo todo, você tem que ficar ligadona o tempo todo, entendeu? Pô, mas eu sou do Rio, eu vim da guerrilha, pô. Então mas tudo isso bem, aqui pra mim é como se eu estivesse na Austrália. Você tá gostando daqui? Ah, eu amo São Paulo. Ah, que bom. Sempre que eu vinha pra cá, ou a trabalho ou a passeio, eu falei, um dia eu tenho que morar nessa cidade. Caramba! Acho São Paulo fascinante. Nossa, meus amigos do Rio de Janeiro falam o contrário, que eu não conseguia nunca morar aqui. É, porque é muito diferente, né? São cidades opostas. Sim. Tão perto, né? Tão perto, porém tão longe. Não, são cidades muito diferentes. Sim. Tudo, né? Geograficamente, né? A cabeça do carioca, As né? pessoas também são diferentes. São, né? porque lá tem praia, né? Então aquela coisa, né? Ai, eu amo e praia. praia. Aqui o povo tem o quê? Asfalto. É, Tem o exatamente. quê? Shopping. É. E tem o Tietê, né? Tem as capivaras do Tietê. Você já viu uma capivara? Já vi, Ai, já. eu também amo. Eu sou viciada em capivara. Viciado em capivara. Viciada em capivara. Como assim? Se você ficar sem ver uma capivara, Não, você eu sou entra em assim. delírio Eu gosto de extreme. comprar coisinhas de capivara. Tipo, Existe merchandising tem de capivara? tudo de capivara hoje em dia. Jura? Gente, capivara é o novo unicórnio. Aham. Nunca pensei nisso. Lá na Coreia só tem capivara. Você Jura? acredita que a Coreia é viciada em capivaras? É que eu fui pra Coreia do Sul, né, ano passado. Isso é muito estranho. Não é estranho, não, mas é muito legal, porque é muito improvável. Quem imaginar que as pessoas iam gostar de capivara, e capivara é do Brasil, tipo... Ele é um bicho brasileiro, né? Exatamente. Como é que foi parar na Coreia? Não, o mundo inteiro Alguém está levou viciado. 2 capivaras, um casal de capivaras pra Coreia. Não sei como passou na alfândega. Fizeram um merchandising Exatamente. gigantesco com isso. Mas sim, eu sou muito viciada em capivara. Você sabe como fala capivara em inglês? Capibara? Capivara. Capivara. É. Em coreano é capibara. Capibara. É, Né? capivara. Ai, gente, capivara é muito legal. Você não sabia mesmo? Ó, tá vendo? Eu sou cultura. Apresentei a capivara pra você. Não, conheço capivara. Não, mas que tá viralizada, você não sabia. No Rio tem uma lagoa na Zona Sul, Lagoa Rodrigo de várias Freitas, é capivaras. cheio de capivara. Não, Porque agora tem caneca de capivara. elas gostam tudo. na beira do rio, né? Elas, Sim. né? Tem ursinhos, do caderno. Não, mas aí não é ursinho de pelúcia, é uma capivara de pelúcia, né? Exatamente, uma capivara de pelúcia que eu tenho. Eu não sabia desse nicho. Olha só, tem todo um mercado em cima das capivaras. A gente tem que se reinventar, né? Aham. Então aí, qual que é o da vez? Capivara. E a gente tá aqui falando de capivara, né? Exatamente, tá vendo? E elas atacam, né? Sim, eu vi um vídeo da menina na lagoa, tava nadando, do nada a capivara veio cá. Gente, né? eu achava Dão que elas... cabeçada, Eu né? achava que elas eram super amigáveis. Ah, Não. deve ter capivara do bem, né? Deve ter, mas até agora eu não achei nenhuma capivara que era do bem. Jura? Mas elas são fofinhas, isso que importa. São Elas vão fofas. te matar com um sorriso no rosto, tá Aham. ótimo. Pelo menos a gente tá com alegria. E elas têm tipo um ovo aqui, né? Um ovo? Não tem... Esse é o ornitorrinco, não? O ornitorrinco não tem ovo. Peraí, ovo? Ela não tem tipo um calombo aqui na testa, assim? A capivara? É. Bom, você é A capivara que eu especialista em conheço capivara. não tem ovo na cabeça. Que capivara que é essa que você tá conhecendo? tipo A capivara do Rio tem ovo? Tipo um A calo capivara aqui, de sei São lá. Paulo não tem ovo na cabeça. É, né? Não. Não, juro. Não é possível. Isso vai dar um corte bom, viu? Falando sério. Não, porque não é possível. Que ovo que tem na capivara? Agora eu vou ter que pesquisar depois daqui. Eu já tenho que pesquisar da dublagem em inglês. Agora eu vou ter que pesquisar da capivara com ovo. É muita coisa. É cultura verdade. aqui. Ah, que bom. Você vai sair daqui, então, um pouco mais, inteligente. né? É sobre isso. Quais são os seus traumas? Eu vi que você tem traumas na Tenho dublagem. vários. Da dublagem, não, você que né? era da vida. É... Bom. Vamos por partes. Primeiro na dublagem. Traumas? Não, o pessoal tão Você legal. fez vídeo sobre isso. Pessoal tão legal, tão... Não, isso é. animado. Isso aí não tem dúvida. Isso é. Traumas. Traumas de prazos impossíveis. Isso aí é terrível. Traumas de substituições. Às vezes eu já fui substituída, aí você fica com um traumazinho. Não, o engraçado é que você vê no ar, né? Você descobre, né? fala... Aí. Você é meu personagem. Eu. Botaram outro. Por quê? Verdade, não é? Aí você fala, me odeiam? O que tá acontecendo? Traumas de... diretores não tão legais, que acabam te traumatizando. Tem algumas histórias. Aham. Então, esse tipo de trauma. Conta uma história aí de diretores Vamos que não são contar. legais. Teve um dia
Ai, meu Deus, eu amo essa fofoca. Teve um teste de um personagem. Eu fui lá fazer. Aí ele pediu pra eu fazer um sotaque francês. Eu olhei, ouvi o original. Não tinha nada de sotaque francês. A personagem, descrição, nada de sotaque francês. Eu falei, mas como assim sotaque francês? Quero um sotaque francês. Ficou horrível, porque eu tinha acho que uns 5 anos, 6 anos de dublagem. Ficou horrível, fiz, ficou péssimo. Ele fez questão de eu ouvir. Falando, pode apagar, porque ficou péssimo. Fez questão de deixar o microfone aberto pra eu ouvir. Falou, muito obrigada. Eu, de nada, saí. Falei, mãe, foi horrível. Ele falou que ia excluir, não vai nem mandar. Beleza. Depois, alguns anos se passaram. Foi ao ar o desenho. Claro que eu não peguei. A personagem tinha sotaque francês? Não tinha sotaque francês. Ele fez isso só pra eu perder o teste. E eu Jura? perdi. Juro. E quem te escalou pra fazer o teste? Não faço ideia. Não foi ele, né? Não, provavelmente não, mas disso pra coisas piores, assim. Ah, que coisa escrota. Não, muitas coisas já aconteceram comigo na dublagem, mas Aham. é isso que eu falo, eu gosto tanto da dublagem em si que eu não deixo essas coisas levarem, né? É uma história que a gente ri, se diverte, brinca, mas na hora eu fiquei... Quando eu assisti e vi que a personagem não tinha sotaque francês, que eu tinha ouvido, né, que não tinha sotaque francês, falei, poxa, ele fez isso só pra eu não pegar? Então por que me chamou? É, bizarro. Que loucura, só pra te humilhar mesmo? É, Tipo, bizarro. bizarro. Nossa. E de pessoas pedindo pra eu fazer uma expressão mais azul, e eu perguntar o que é azul, e aí a pessoa começar a falar um monte de coisa, me humilhar, falar, Que tipo, é isso? que tipo de Expressão atrizinha azul? você é? E eu falo, que é azul, minha querida? Só fala o que é azul, eu só perguntei o que é azul. E aí tem essa história do azul, que todo mundo fala, que não é possível que falou azul e falou azul. E é isso. Aí você fala, mano, as pessoas. Que loucura! Então teve muitas coisas que já aconteceram. Sou uma pessoa traumatizada, mas sequelada. Traumatizada não, sequelada. Quem não, né? Depois da pandemia tá todo mundo sequelado. Mesmo antes, Eu né? já acabei de chamar o Niso Neto de sequelado. Deixa eu beber uma água aqui. Mas eu peraí. sou. Isso não é ofensa Acabei nenhuma. de te conhecer. Olha, o que a intimidade faz, né? Às vezes a gente pega intimidade rápido, Do né? nada, assim. Mas é Aham. que todo mundo tá um pouco sequelado, né? Vamos falar a verdade. Não, o ser humano é problemático, né? Exatamente. Me incluo nesse. Né? E o celular, então, Ah, não. O celular a gente consome muito da gente, né? só tá piorando as coisas, E né? comparação também. A gente entra no celular, tem gente viajando, tem gente fazendo isso. Aí você fala, poxa, Não, e redes sociais trabalho também com isso, né? Então, às vezes é muito sufocante. Você tem que ficar se reinventando o tempo todo. Não, e ter que postar é muito Tem chato, que postar. né? Eu posto todos os dias. Nossa Senhora. Em todas as minhas redes. Então, assim, é desesperador às vezes. Você Aham. fala, uau, o que eu vou fazer hoje? Eu não tenho nada. Agora, falando sobre trauma, eu fazia 2 personagens nos Simpsons, né? Uhum. Importantes. Era o Apu, que é o dono lá da loja de conveniência, e Sim. o Kent Brockman, que é um apresentador de telejornal. Uhum. E aí, beleza. Daqui a pouco entrou uma temporada nova, me tiraram, né? E foi curiosamente, depois que eu dei uma entrevista no Jô, fazendo essas críticas todas que eu tenho sobre a dublagem. Que Né? loucura! E aí, curiosamente, me tiraram. Olha que Mas coincidência, né? Não, mas você Nossa, que louco. Gente, nunca imaginaria que isso aconteceria. O pois povo tão unido. Adoro Muito tanto. unido demais, né? Nossa, gente, não acredito. Olha, às vezes a dublagem é surpreendente, né? Aham. A gente nem imagina que as Você coisas... falou essa coisa do povo tão unido, me pergunta também, tem resenhas assim? Vocês se encontram? Vocês Não, tem. fazem reuniões juntas, assim? Tem. É que eu nunca fui tão assim. Eu gostava Tem, eu gostava sim. de separar o Aham. pessoal do profissional. Então, acho que eu meio que me afastei. Mas tem uma galera que se junta, tem uma galera que sai, que faz festas e tudo mais. Eu Aham. não faço parte, mas tem uma galera que faz. Nunca me chamaram pra essas Poxa. festas. Poxa. Também Eu vou não sou fazer das- eu vou fazer eu uma não- e te chamo. Ah, Mas no obrigado. máximo vai ter uns 4. Eu não sou muito No social. máximo. E vai existir a grande possibilidade de eu dizer, eu tenho ensaio nesse dia. Poxa, gripaloei. Né? Gripaloei no Eu vou dia. estar gripado nesse Que pena, dia. nesse dia eu vou ter... vai sair no catarro do meu nariz. Infelizmente, não vai estar... Mas por mais que eu sou uma pessoa muito comunicativa e tudo mais, eu não sou uma pessoa tão sociável assim. Eu já fui. Mas Uhum. hoje em dia eu gosto mais de ficar quietinha, assistindo meus doramas. Não sou muito de sair. Eu prefiro ficar na minha. Você tem uma série também que é Eu Me Irrito, né?
Eu me irrito com muita coisa. Sério? Eu sou uma pessoa muito estressada, né? Não sei se deu pra perceber, acho que não. Não deu. Eu sou atriz, eu atuo muito bem. Muita gente acha, ai, você é tão fofinho. Eu falei... Só minha mãe e meu pai sabem quem eu sou verdadeiramente, coitados. Mas eu sou uma pessoa muito estressada, principalmente no trânsito. Eu dirijo, a minha mãe não dirige, então eu dirijo. Nossa, no trânsito, meu Deus, como eu me estresso. E o paulistano, ele é assim, comparando com o Rio, é muito educado, né, no trânsito. Você bota a seta, o cara... Em São Paulo? Deixa você passar. No Rio, ele acelera pra não te deixar passar. Ah, então eu não sei. 30 segundos do dia dele realmente vai fazer uma diferença incrível, Mas em São Paulo também é assim? Ah, não, é muito menos. Acho que agora tá. Embora muito que um dia eu menos. peguei um ônibus no Rio, que eu desci no próximo ponto, porque eu ia morrer dentro daquele ônibus. E aqui também o pessoal não fecha o cruzamento. O sinal já abriu, né? E você vê que ainda tem carros ali, o cara espera. O cara espera até ter o espaço para você passar. No Rio, não. Vai atravancando, é a travanca daqui, a travanca dali. Mas aqui em São Paulo também é um pouco assim, viu? Acho mas muito menos. Então eu acho que lá deve ser pior. Então muito menos. É questão de educação. O paulistano, ele é muito mais educado que o carioca. Nossa. Bem mais. Eu acho que eu sinto assim, que o paulistano, ele é mais grosso no sentido de não ter o tempo, faz logo. Então, tipo, não... Isso no trânsito são nervosinhos. Tipo, né? Mal abriu o farol. Não tem o tempo. Já buzina pra sair. Pra você não sair. Tem o tempo, porque... tem que chegar. E eu acho que o carioca, ele é mais tranquilo, no meu ver, né? Tipo, ele tá na dele, ele tá na praia. Tipo, tá bom, você quer cidade suco? de praia. Daqui 2 horas eu te dou. É cidade de praia. Então, o serviço. Serviço é muito pior. Né? A gente tá aqui no nosso tempo. São Paulo, não. Papum. Tomou, saiu e tal. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença. Minha filha que fala, essa gentileza paulistana me irrita. Gentileza? O pessoal aqui é muito mais educado, é muito mais gentil. Pior que aqui eu acho que a gente se preocupa um pouquinho mais de, tipo assim, ajudar o próximo. Tipo, exatamente. Dar uma o pessoal dica. ajuda, o pessoal, né? É muito mais assim, solidário. Mas eu achei que no Rio também era, porque eu acho que... mas é menos. Entendi. Mas é menos que aqui. Eu amo o Rio, nossa. Não, o Rio é maravilhoso, cidade incrível, cidade de um carisma, né? Nossa, sim, eu amo Niterói também, nossa. Niterói? Você ama Niterói? Niterói. Eu ia bastante pra Isso Niterói. é estranho, porque nós cariocas zoamos quem é de Niterói, né? Isso é estranho? Eu sou uma pessoa estranha nisso. Que bom, né? Uma hora que a gente tá aqui, você não percebeu Não, ainda. já percebi. Eu acho isso maravilhoso. Eu vejo isso como uma qualidade, né? Mas é porque eu ia muito em Niterói, em Cambuinhas e tudo mais. Eu gosto muito da ponte do Rio de Niterói. Não, Niterói tem praias maravilhosas. As praias. Nossa, muito boas. Eu amo praia, né? Então, eu amo Natal também. Eu não sei porque eu falei isso, mas... O que? A cidade de Natal? A cidade de Natal. Ou... A cidade de Natal, não sim. o Natal. Não, Natal é bonito. Natal, João Pessoa. Nossa, eu amo, meu Deus, como eu amo praia, eu amo Nordeste. Nordeste tem orlas maravilhosas, né? Meu Deus do céu. E a gente do Rio, a gente zoa com Niterói. Por quê? É coisa de bairrismo, né? Coisa de... Eu perguntei para um niteroense, vem cá, e quem é de Niterói? Zoa quem? São Gonçalo, que é como se fosse uma... periferia, vamos dizer assim. Não chega tanto. Porque alguém São tem Gonçalo que zoar alguém, né? Tipo isso, né? E eu perguntei a alguém de São Gonçalo, vocês zoam quem? Aí começa uma corrente, né? Até chegar no próximo. Né? Exatamente. É sobre isso. O brasileiro, ele é brincalhão, ele gosta de zoação. Ele tá dando tudo errado, ele faz meme. Tá tudo mas tem de acabando, qualquer lugar do mundo. Em Nova York, o pessoal zoa quem é de New Jersey. Né? Aí, paulista fala mal de brinca com o carioca, carioca fala mal de paulista e faz o meu, né? Mas eu acho que o paulista é um pouco mais bairrista do que o carioca. O paulista, ele se orgulha muito, né? De ser paulista. Então tem essa, né? E essa coisa também, o Rio é uma zona, né? O Rio é uma bagunça, né? Eu acho que... Assim, costumo dizer que o Rio é um paraíso caótico. Eu gosto muito... Eu nasci eu falei no Brasil, que bom, né? Nasci em São Paulo, paulistana mesmo, né? Quando nasce na capital, paulistana. Mas... Eu nunca tinha pensado que eu queria sair, mas agora, ultimamente, eu falo, poxa, acho que é muito caos, assim, né? E cada dia mais tem gente vindo pra São Paulo também. Então, tá cada dia mais caótico, né? Então, eu acho que... São Paulo é muito metrópole, né? É muito metrópole, né? Nossa, muito. E como tem mendigo aqui, né? Tem.
É porque é aquela coisa, a migração, né? É muita gente que vem Exatamente. pra tentar a vida aqui não consegue e não achar. consegue, né? Essa é a parte triste, porque todo mundo quer vir e eu também acho que São Paulo é um dos principais lugares, ainda mais pra arte e tudo mais. Pra arte é melhor aqui, eu acho. Mas não tem essa estrutura, né? São Paulo não tem estrutura. Por mais que tenha estrutura, não tá tendo pra esse tanto Pra de... comportar. Exatamente. Tanto Né? que eu vi um estudo, que eu só li, na verdade, a notícia. Geralmente eu não leio, eu só vejo o título. Você é aquela que vê o thumb e Exatamente. julga por ele, né? E um beijo grande, nunca Né? mais vou ler. Não vê o vídeo e julga pela thumb, né? Exatamente, eu sou essa pessoa. Aí tava escrito, pela primeira vez na história, pessoas estão saindo mais de São Paulo do que entrando. Gente, que loucura. Mas eu não li se é verdade mesmo, então não tem como Eu não duvido. me aprofundar duvido, nessa história. Mas... Porque é muito louco, assim. É mais, caótico. É mais estressante. Esse que é o nome. Tipo, uma pessoa que vem do interior se choca. Porque não tá acostumada. Aqui é muito louco. É uma loucura. É 1 hora pra chegar em qualquer lugar que você vá, no mínimo. Você tem que sair com muita antecedência. Então, as coisas são muito diferentes do que você ter ir no lugar e na padaria demorar... Ir a pé na padaria, tranquilo, comprar seu pãozinho, voltar. Eu acho que a qualidade de vida aqui de São Paulo tá precária. Coisa das grandes metrópoles, né? Exatamente. Assim, é muito louco. Mas assim. olha, venha pra São Paulo, Não, viu? eu amo aqui. É muito bom aqui. Eu amo aqui. Eu acho aqui, e culturalmente também, é outro Tem muita coisa lance. pra fazer, né? Tem. sobre E o próprio audiovisual aqui cresceu Sim. muito. Muito. Que acabou... Primeiro tem o streaming, né? Que, expandiu o mercado de uma forma, né? Principalmente pra dublagem, né? O streaming. Exatamente. Tem muita produção, muita série de muita qualidade brasileira e muitas feitas aqui, né? Muitas. E acabou um pouco o monopólio da Globo também, né? Porque o Rio centralizava muito por causa da Globo. Sim. E a Globo agora, continua sendo uma grande empresa de audiovisual, Sim. mas... Tem outras também. Exatamente. Abriu muito, o que é maravilhoso, né? O que é maravilhoso. Porque era muito difícil você trabalhar com audiovisual antigamente. Era Globo, SBT, essas coisas assim. Hoje em dia a gente Basicamente tem isso, Record. Era isso. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Tem muitos jeitos de entrar, tem muitos jeitos de participar, de atuar em várias... Tem canais no YouTube que fazem produções incríveis, são muito conhecidos e não precisa ir para um streaming nem para televisão aberta. Exatamente. Tem canal no YouTube que tem mais audiência do que TV aberta. Que é bizarro, né? É muito bizarro. Se a gente olhasse para trás e falasse, não, É isso daqui... a internet, né? Internet. Eu acho que a internet foi muito positivo pro audiovisual. Foi. Né? Foi. Eu gostava, mas eu gostava também quando a gente não tinha tantas opções, sabe? De Sim. tipo... Sentar todo mundo, reunir todo mundo, vamos assistir um Silvio Santos, vamos assistir um Domingo Legal. Agora cada um com seu celular. Agora tá todo mundo no seu mundinho, cada um assistindo uma série, cada um assistindo o que gosta. Isso é legal também, porque antigamente não tinha. Mas eu gostava de quando a gente se reunia pra assistir uma coisa, porque era só aquela coisa que passava. E naquela hora, né? Exatamente, naquela hora. Senão... Já era, só tinha que ler na coluna do outro dia do que aconteceu. Exatamente. Eu gostava também dessa época. Era legal. E também tem um pouco de saudosismo, né? Isso aí é muito do ser humano também. Sim. Tudo no nosso tempo era melhor. Verdade. Né? Quando muitas vezes não era, né? Mas... que a gente sente a nostalgia, né? Porque, exatamente, nos remete a uma época. É verdade, que a gente não tinha boleto pra pagar. É verdade. Exatamente. Leva a época da juventude, né? A vida é ótima. Ainda é, mas... Não, a vida é boa demais. É só tá vivo, né? Nossa, glória a Deus. É isso. Muita gente me chama de velho, de tiozão. Realmente eu sou, né? Pelo amor de Deus. Não, mas... Hoje em dia, os 60 é o novo 50. Sim. Os 30 é o novo 20. Exatamente. Não tem mais essa. Exatamente. Mas eu tô vivo, pô. Exatamente. Né? Fizeram o filme do Brad Pitt agora, do Fórmula 1, chamando aquele cara de velho. Onde que estão vendo que ele é velho, gente? Verdade. Pelo amor de Deus, é o Brad Pitt. Sim. Lindo, maravilhoso. Sim. E acabou, eu tô vivo. Podia ter morrido de câncer no pâncreas aos 30 anos, né? Mas não. Pesou o clima, glória a Deus. Fui bem específico também, né? Uau! Vamos falar de coisa boa, hein? Alegria. Ou no esôfago, onde preferir. Exatamente. Né? Não é? Eu gosto. Ai, a vida é ótima. É muito boa. Mas mesmo. é isso, a gente tem que agradecer também os pequenos detalhes. Só da gente acordar, porque a gente já tem que agradecer. espera, muitas vezes, um grande milagre, né? Que vem um facho de luz
com anjos cantando, né? Pensa nos às vezes pequenos milagres da vida, né? O milagre é você acordar. Exatamente. Você tá já é respirando, você tá com as pessoas que você ama do lado. Exatamente. Isso já é um milagre, realmente. Você furar um pneu, vem alguém ajudar, essa pessoa ser do bem, né? Exatamente. Nossa, sim. Meu Deus, eu tô falando tanto de pneu que não fure, não, Deus. Obrigada. Porque tudo que a gente fala atrai, né? Vamos falar milionários, dinheiro, bênçãos, alegria. Namorado, brincadeira, não quero. Seu carro é aquela Renegade que tá aqui em frente, Obrigada, né? porque precisava falar. Eu acho que eu vou furar o pneu, vou chegar ali... Que isso, eu não tenho Renegade, gente, isso é Vou furar o pneu dela. Eu não tenho essa, não. E vou ficar do lado não, vou ficar do lado, esperando você. Não tenho, não. Felizmente, nem dirijo. Que pena. Não, né? Quem tem uma Renegade é o... Para de falar o nome do meu carro, pelo amor de é Deus! O Jorginho Beach Tênis, né? Uma Rene, né? Isso, você não sabe, não. O povo aqui é maluco. Não fala, não. Eu não tenho Renegade, não, gente. O que você acha que pode acontecer? Ele tá doidão. Não tá, não. Mas é blindada, né? Ela é blindada. Ela é né? blindadinha. Em nome de Jesus, um dia vai ser. Glória a Deus. Você bate no vidro e tuc, 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 faz aquele... Para nisso! Tá me deixando de paranoica já. Sabe o que estão fazendo agora quando querem não, roubar carro saber. blindado? Eu não quero saber, meu Deus. Quando querem roubar carro blindado? Como? O cara vai no carro do lado, que não é blindado, bota a arma na cabeça do motorista e fala, se você não me dá o carro agora, eu mato ele. Você fala, mas eu não conheço aquela pessoa. Pode matar, né? Nossa, Niso, que isso? Tem envolvimento nenhum com ela. Meu Deus, eu gosto que cada 5 palavras que você fala, uma pode ser cancelável. Eu amei. Eu tô louco pra ser cancelado, Caraca, você não tem ideia. É um dom. Todo eu acho que isso é um mundo dom. que é cancelado bomba. Pensa um pouco. Para, pelo amor de Deus, eu fui cancelada esses dias. Ai, Foi por quê? O que porque você aprontou? não fui eu. Olha como a vida é. A mulher tem o mesmo nome que o meu. O mesmo nome artístico que o meu. Ela foi lá e fez uma besteira. Saiu em todos os portais. E todo mundo tava achando que era eu. Porque a única que eles estavam achando, @, era eu. Sim. Aí me marcaram. E aí eu tive que fazer vários pronunciamentos que não era eu. Falar com a mídia pra eles fazerem uma matéria que não era eu. E aí tava sendo cancelada por uma coisa que não fiz. Porque a pessoa tem o mesmo nome que o meu. E provavelmente a maioria leu só a thumb. Leu a thumb e não viu... O conteúdo, né? Infelizmente esse povo, né? Cada pessoa não lê, né? E comenta, né? Ai, olha, com mensagens agressivas. Nossa, eu acho isso o cúmulo. Não pesquisa antes de julgar, sabe? Povo hipócrita, né? Total. Eu acho também. Mas eu gosto de hate, assim, eles... Mas sabia que já me falaram isso? Eles movimentam a rede. Falaram isso pra mim. Você não é relevante até você ter hater. Aí eu... Credo, você me odeia? E era uma assessoria que me falou isso. Você precisa ter hater. Eu falei, não preciso não. Quer dizer, ela tava sendo um hater, eu né? não quero, não. Mas pior que é verdade. Se você não tem hater, você não é Eles relevante. me divertem, assim, porque é tão surreal. Meu Deus do céu. Né? É tão surreal, assim, que não é possível. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado só porque tem algumas pessoas que pesam um pouco a mão, né? Não, total. Total. Um bando de frustrados, já né? xinga. Meu Deus do céu, isso ele é muito cancelável, gente. Calma, relaxa. Bebe uma água, você tá sem água. Não, eu tô com água aqui. Quer beber uma aguinha? Não. Tô com água. Meu Deus. O que a água poderia fazer nesse momento, Palpitação. Mas sim, os haters, você tem que ter muito cuidado. Pra isso não afetar você também, né? Não te afetar. Eu já fui cancelada uma época e me afetou um pouco. É porque a gente, muitas vezes, você tem, assim, muitos comentários positivos e aquele hatezinho ali vai te afetar. A minha mãe tava falando Foca exatamente isso. Tem 50 comentários bons. Por que você só foca no um comentário que falaram mal? Não, e é um cara, muitas vezes... Cara, um maluco solitário, Ou cara uma pessoa frustrado. que tem 12 anos, tipo... Uma vez eu me peguei discutindo com um moleque de 12 anos que queria essa coisa muito chata, que é de ficar pedindo áudio, né? As pessoas pedem, me manda um áudio com a voz do personagem tal. E aí eu falo, cara, olha só, eu vivo de fazer áudio, né? E eu não faço áudio de graça, sabe? Mas você é um mercenário. Falei, não sou mercenário, eu vivo da minha profissão. Você chega para um médico que você não conhece, pede pro cara aplicar uma injeção, exatamente. Não, né? E não tem plano, né? Como se fosse um plano de saúde, né? Pra gente. Exatamente, não tem. Né? Mas eu aceito o plano, né? Não tem. E quando eu vi, eu tava discutindo com um moleque de 14 anos. Exatamente. Aí você fala, por que uma pessoa de 12, 14 anos tá afetando a gente? Porque ele só quer
sei lá, dar ódio gratuito. É só não corromper nosso coração e nossa mente, entendeu? É difícil, ainda mais quando a gente tem muitos seguidores, né? Mas você tem que entender que não é pessoal. Quando eu entendi que não é pessoal, que pode ser uma pessoa que tá fazendo isso com várias pessoas, a gente não transforma isso como um monstro de 7 cabeças. É só a opinião da pessoa também. E a gente também não tá aqui pra agradar todo mundo, porque a gente não vai agradar todo impossível. mundo. Impossível. Impossível. Então, a gente tem que continuar na nossa e é isso. Às vezes Fazendo é pessoal, né? Às vezes Não, mas... às vezes mas tentar a gente não levar pro pessoal, entendeu? Porque é sobre ela, não sobre nós. o problema tá lá, É, nela, né? exatamente. E essa coisa de não agradar todo mundo é muito bom, porque se você incomoda de uma certa forma, você tá fazendo o negócio certo, Sim, né? é verdade. É bom incomodar. É. Eu tô indo bem, então. Parabéns. Obrigada! Parabéns. Obrigada, tô incomodando Um dia eu bastante. recebi, não chegou a ser hate, o cara falando assim, nossa, você deve ser rico, né? Porque dublador tá faturando o quê? 40 mil por mês? Eu falei, oi? Caraca, quem que é essa pessoa? O cara não faz nada, tem que trabalhar de 8 às 18 todo dia. Não come, não dorme, não vai no banheiro? Todo dia. E que mercado é esse? Que isso? Né? Caramba, quem que é essa pessoa? As pessoas têm essas fantasias, né? Tem, de tipo, a gente tá na internet, a gente tá dublando, a gente é rico, milionário. Aham. Ah, mas não é possível que você não tem dinheiro pra isso. Gente, capitalismo. É, Claro a primeira que a gente coisa não que eu tem falo, dinheiro. olha só, se eu tô fazendo dublagem, É porque eu ainda é por- preciso de dinheiro. é porque eu não se- sou rico. Porque né? senão, nossa, você não faria se você fosse bilionário? Faria nada. Né? Ficaria assim, ó. Pô, ia morar numa cobertura em Nova York, Ai, com escolhendo certeza. o que eu faço. Escolhendo, vou fazer uma peça por ano. Nossa, meu sonho é se aposentar. Mas bilionária, claro. Sim. Não é? É. Essa Eu sou aposentado pelo INSS. E posso te garantir que eu não sou milionário. É isso que eu tô falando. Aí quando a gente Não fala quer- aposentar não também quer é parar, dizer, né? que o povo fala, tá aposentado, tá ganhando dinheiro. Gente, Brasil, o quê? É óbvio que não. Não tem isso, tipo... As pessoas têm uma visão dos artistas, que todo artista, todo mundo que tá na TV, ou todo mundo que tá em destaque é milionário, é rico. Não é super glamourizado, né? Exatamente, ainda é, né? Tem muita mistificação ainda que a gente... Graças a Deus, a gente procura isso, né? Mas a realidade é outra, né? É pior, às vezes, até. A gente não tem 13º, não tem férias, não tem cesta básica, não tem essas coisas que o CLT comum tem. Que também não tem como a gente falar que a gente também não é privilegiado por marcar nossos horários, por ter uma flexibilidade melhor de... Ah, vou viajar hoje, vou avisar e tudo mais. Então, tem seus privilégios, mas também não é tudo isso que todo mundo fala. E fazer o que gosta, né? Com certeza. Fazer É o um que a gente ama é é, um grande- gratificante. E é um privilégio. Nem todo mundo tem esse privilégio de trabalhar com o que gosta. Aham. Então, E no meio artístico, a grande maioria não trabalha como artista. é verdade. A grande maioria não consegue. Não consegue. Pensa quantos colegas talentosos que você tem Muitos. e que você não vê essa pessoa fazendo nada há anos. Muitos. Porque não consegue simplesmente se manter. Exatamente. Muitas crianças que começaram comigo, hoje em dia são outras profissões. Não, e mirim ainda por cima, né? Ator Mirim mirim é muito difícil. muito complicado. Muito. Dançarinos também é muito difícil. Bailarina no Brasil é muito difícil. Demais. Então, Demais. ser artista no Brasil é muito glamourizado. Mas quando a pessoa é de verdade, sabe o quanto é sofrido. O quanto é difícil. O quanto, às vezes, é até humilhante, né? Às vezes a gente passa por humilhações assim que a gente nem imagina. Sim. Mas é pelo sim. nosso amor pela arte. Uhum. É o que você disse. Eu tentei ser algo fora a arte, não deu. Não dá. É algo nosso. A gente É muito nasceu... frustrante. a gente nasceu pra isso. A gente nasceu com um dom. E como a gente paga mico, né? Tem coisas que a gente faz. Não, eu sou Né? a rainha do constrangimento. Não, tem Não, coisa... mas que no você, teatro. o climão que ficou aqui vai estar ótimo. A gente vai aprendendo, vou aprendendo não, contigo. não mais que eu, porque eu tenho mais tempo, né? Então eu paguei mais micos que você. Com toda Tenho certeza. muitos micos para viver ainda, tenho Aham. muitos foras para dar, tem muitos cancelamentos, credo. Quando eu fazia teatro em festa de aniversário, isso eu não tinha nem CNH ainda, nem dirigia, né? E festa de aniversário é terrível, né? Porque Imprevisível, né? é imprevisível e personagens, assim, muito envergonhantes, né? Sim. Então tinha uma peça que eu vou fazer um pato e... Aí você encontra aquele crush, né?
Ah, que legal. E Que você você fala, tá "Oi." de pato. É, eu de pato, né? Que alegria, né? Nossa, maravilhoso, Nossa, né? a vida é ótima. De Né? repente aquela pessoa some, você não imagina por quê. Por que será, né? O que será? Que ela Ai, nunca mais me ligou, né? nunca mais. Nunca mais. Aquele pato, Deus me livre. Não vou. Mas a nossa profissão, ela é cheia de arapucas também, né? Muitas. Nossa, a minha mãe, ela dá mais fora que Muita eu, graças roubada, a Deus. assim, né? Ela é uma pessoa que, às vezes, eu fico paralisada quando ela tá falando barbaridades e eu tô falando, e eu tô assim, meu Deus, só para de falar em nome de Jesus. Então, graças a Deus, a minha mãe, ela paga mais mico do que eu. Mas eu também pago alguns micos. Ah, com certeza. Mas ela é muito mais. É porque tudo que eu passei ela quando era criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente faz os pais pagarem cada coisa também. Aí ela faz agora comigo. Não, e ela parece ser legal, tô vendo daqui. Ela é super divertida. Porque mãe de ator mirim é um problema sério. Se eu não... Nossa, minha mãe teve que largar, né, o trabalho dela pra mim. Porque é isso que muita gente não entende também, né? Muitos atores mirins não foram pra frente, crianças dançarinas. Porque não tem como. Porque não tem, a mãe e o pai não apoia, não tem como ir, não consegue seguir a carreira. Não, e pela lei... Pela lei precisa de um acompanhante. Tem que ter um acompanhante que... Legal. É legal, não é Legal, uma pessoa, um amigo, né? Não é. Então, complicado. É isso que eu falo. E depende também da sua família. Depende de alguém estar ali confiando em você e é um voto de confiança, porque você não sabe se vai dar certo ou não. Podia dar super errado. Podia. Ela poderia ter largado e nada ter acontecido. Tem uma série Dancing Mom, já viu? Eu dublei. Que era série sobre as mães. Meu Deus. Era sobre as mães das bailarinas, né? As bailarinas eram coadjuvantes. E eram as mães brigavam entre si. Brigavam. Gente, uma baixaria. E tinha aquela professora que era terrível também. A Abby, né? Nossa, eu amava. Mas no meio artístico normal, né, digamos assim, é igualzinho. As mães também brigam. Tem muitas mães que obrigam crianças a trabalhar. As crianças nem querem. E estão lá porque a mãe quer e tudo mais. Então, a gente muitas vezes frustração da mãe também, né? Sim, o sonho dela era ser. Exatamente. Não conseguiu. Aí joga tudo na filha. Exatamente. E graças a Deus não foi o meu caso. Ah, que bom, que bom. Por incrível que pareça, o meu pai, que deve Por incrível que pareça. Nossa, que loucura. Não, tem ele gente... já era, né? Aí você fala, tem gente que não sabe quem é Chico Anísio, eu não julgo porque... Meu Deus, não é possível. Tranquilo. Mas ele, por exemplo, era chato nesse sentido, não queria que eu fosse artista e tal. Passou muita dificuldade também, né? Eu imagino que quando a pessoa já é artista, não quer que os filhos também sejam, né? É porque sabe o que é, né? Exatamente. Não, vai pra outro lugar, vai pra outro lado. Eu sempre falo assim, o ideal é ter um plano B. Né? O ideal é ter um plano B e para você poder, muitas vezes, sobreviver, né? Com certeza. Porque é instável. Muito instável. É uma carreira instável. E não muito justa, né? Não, nem um pouco justa. Né? Ainda mais hoje em dia. Tem muita gente que não tem talento e que bomba. Exatamente. E hoje em dia que seguidores estão fazendo pessoas atuarem e nem tem TRT. Então, é complicado, né? Aí é injusto. E outra, a gente também tem que entender que não é nada pessoal, né? Porque senão a gente se frustra o tempo inteiro. Porque você fala assim, pô, fulano foi e eu não. Não, é pessoal? Não é. Às vezes, o mundo não é tão justo assim. E às vezes é pessoal, né? E às vezes é pessoal. Você ama falar isso, né? Às vezes já é a segunda vez que eu falo. Já é a segunda vez, mas alguém me odeia aqui. E tem também esqueci o que eu ia falar. É muito social, né? Esse meio depende muito do social. Muito daquele, como que falam? Networking. Exatamente. Ai, como eu odeio essa palavra. Nossa, é porque eu odeio essa palavra. Porque tem que fazer network. Eu assim, gente, só quero minha cama. Eu só quero não falar com ninguém hoje. É muito chato, eu quero só ficar assistindo Netflix hoje. Não, e você tem que rir de piada que você não acha engraçado. Sim. Aí você tem que socializar com gente que você sabe que fala mal de você. Aí você fala, ai, que lindo, é lindo. Tá vendo como muitas vezes é pessoal? Tá vendo? É bem pessoal. Então é isso. Saiba que não é falsidade, gente. É só porque a gente tem que ter um jogo de cintura. A gente não pode também falar mal de todo mundo, embora que a gente pode, né? A gente pode falar no off, fofocar. Mas a gente precisa desse network, desse social, dessa alegria, que às vezes a gente nem tá tão alegre, né? Mas tem que fingir uma alegria ali, um negócio ali, que depois de tempo a minha bateria social já acabou. Falam, pelo amor de Deus, mãe, me tira daqui. Mas é isso, essa é a profissão. E outra também, né? Tem muita gente que não entende que às vezes a gente não tá tão bem.
Mas isso não justifica você tratar um fã mal. Porque o fã não tá... Que pede uma foto e tudo mais... Não é culpa dele que você tá mal, né? Então, você tem que entender que mesmo quando você não esteja bem, os fãs não tem nada a ver. Então, isso eu fico bem triste quando as pessoas falam, eu vi fulano me tratou mal. Que eu falo, pô... Isso aí é um pouco de estrelismo também. É a única coisa... Você, tipo, depende também da sua carreira. Lógico, os fãs são extremamente importantes, pô. Exatamente. Tipo, faz um esforço. Nem que você não é ator ou cantor, então... Faz uma persona. Você não tá bem, mas seja uma persona pra ela. É o único momento dela, pode alegrar a vida dela. E tem umas pessoas tão babacas, né? Desculpa a palavra. E que tratam mal as pessoas. Porque eu sou artista, mas não sou obrigada a tirar foto. Desculpa, você é. Com todo respeito, você é. Porque você é uma pessoa pública. A não ser que você esteja numa situação muito... Muito. Tipo, você tá no hospital tomando soro e você tá passando mal, beleza. Mas, pô, se você tá no jantar com seus amigos, eu entendo que é a sua privacidade. Mas, poxa, a pessoa tá lá te admirando, gostando de você. O que custa você tirar um minuto da sua vida e tirar uma fotinho? Uma vez eu falei aqui que, tipo assim, uma situação que não dá pô, você tá indo para um portão de embarque para você, pegar um voo cara, não dá. Se eu parar aqui 30 segundos, tá arriscado eu perder esse voo, né? Sim, é nessas situações que as pessoas, infelizmente, têm que entender. Aí alguém comentou assim, por que você não chega mais cedo no aeroporto? Então, às vezes trocam o portão do nada. Ou então você pega um acidente no caminho. Né, O mundo ideal seria. Exatamente. Que eu sou, em relação a isso, eu sou muito ansiosa. Então, tipo assim, eu chego 4, 5 horas antes, porque eu tenho muito medo. Jura? Nossa Senhora. Minha mãe fala exatamente a mesma coisa. Minha mãe também. É porque eu tenho ansiedade, então, pra algumas coisas. Então, só pra algumas. O resto eu sou super normal. Mas, e aeroporto tem um ambiente assim, aeroporto é tão legal, né? Super um ambiente confortável, né? Aquelas cadeiras ali, né? Mas é isso, às vezes você tá, por exemplo, na CCXP, né? Que é um evento muito grande, às vezes eu tenho... eu tenho que estar lá 3 horas da tarde, eu tenho que estar lá 1. Aí, no meio das pessoas, você fala, meu Deus, se eu parar aqui agora, eu não vou conseguir chegar lá 3 horas, porque eu tenho um contrato pra firmar. Aí, às vezes, né, na anterior, de 2024, aconteceu isso. Eu tava meio correndo, aí a menina... Você pode tirar foto comigo? Eu falei, eu não consigo agora, mas só me encontrar depois, eu vou estar lá, tal. Aí fala, nossa, ela não tira foto comigo. Tipo, eu tirei foto com todo mundo, eu realmente não consegui. Você pode ter certeza que se eu não tirei foto com você, é porque eu não consegui. Eu tinha um horário pra cumprir, exatamente isso de aeroporto e tudo mais. As pessoas têm que entender que tem algumas situações que não dá, são contratuais, né? Lógico. E no aeroporto, se não pagar, se você perde o voo... Meu Deus! Não vai ser muito legal, né? O rim esquerdo você vai ter que pagar. Exatamente, exato. Vai ter que vender o carro. Vai ter que vender o carro. Vai ter que vender a Renegade, né? Meu Deus! Sua Renegade blindada. Eu não tenho... Gente, não sou eu. Para. Meu Deus. E aeroporto é bom de esperar, né? Que aí você paga R$50 num pão de queijo, num café. É por isso que a minha mãe odeia chegar cedo. Mas é que eu tenho uma ansiedade de que eu vou perder o voo. Aí é chato, né? Mas 4 horas não precisa. Não, eu não chego 4, eu chego umas 3. Isso é verdade, é verdade. Sem precisar despachar a mala, né? Sem precisar despachar a mala. Porque eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa, entendeu? A nossa mente tá trabalhando o tempo todo, então eu acho que a dublagem também faz isso com a gente. A dublagem tem que ser muito pontual. Exatamente. A gente... Nossa, se você não é pontual pra dublagem... Queima o filme total. Você é cortado, porque é milimetricamente calculado, exatamente, né? É um rodíziozinho, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Se você atrasa ali, sai empurrando tudo. Tudo. E você, querendo ou não, é mal falado, né? Tipo, isso vai te prejudicar. Com razão. Tipo, fulana só atrasa, nem chama. Com razão. Então, eu acho que isso de pontualidade é isso. Hoje eu tava com muito medo de não chegar, porque era o meu rodízio. E é isso, a gente é muito pontual. A gente tá o tempo todo... Olha, peraí, até pra coisas, às vezes, de diversão mesmo. Eu marquei com as meninas às 8. Aí mãe, tem que chegar às 8. Aí minha mãe, mas você só vai sair com as meninas se você atrasar. Não, tem que chegar às 8. Tipo, já é nosso, né? Já é o nosso profissional ligado o tempo todo. Nosso cérebro ligando o tempo todo pra gente ser pontual e profissional. Tinha um dublador muito famoso. E na época que se dublava junto era pior, né? Nossa, sim. Porque você saía empurrando as escalas e
atrapalhando a vida de um monte de gente. De um monte de Que é gente. todo mundo saindo ali para ir para outro né? E ele chegava sempre 40 minutos atrasado. Eu perguntei assim, o que passa exatamente na sua cabeça Você falou pra ele? quando você sabe que você vai chegar 40 minutos atrasado? Ele falou, eu sempre acho que vai dar. Mas você faz isso há 20 anos. Você não percebeu ainda que não Que vai não dar? vai dar? Né? Que tal você mudar esse seu padrão, cara? Que você prejudica todo mundo. Aí ele perdeu o protagonismo de uma série. Foi tirado porque a diretora não aguentava mais. Né? Aí eu falei, agora vai aprender. Não aprendeu. Não aprendeu. Isso é um vício. É um vício. E eu acho que... Exatamente, algum transtorno. Porque Sim. o meu, Com certeza. um amigo meu tem TDAH. E o dele é um nível maior. E ele não consegue chegar na hora. Ele fala, eu tento o máximo possível, eu tento sair antes, mas sempre tem algo que faz eu me atrasar. É nesse caso do TDAH tinha que ser TCH. Tenho que chegar na hora. Boa. Né? Você tava falando, eu tava pensando que letra eu podia trocar. Você é muito rápido, né? Você podia ser comediante, assim, de improviso. Você é muito bom. Tem gente que fala assim, Você você tem uma voz boa, você podia fazer dublagem, né? Muito bom. Falei, tô pensando, cara, realmente. Já me falaram isso. Falaram, nossa, você se dá bem na dublagem? Falei, jura? Também acho. Tem uma voz de desenho, né? Eu vou pensar. Se vou bem que, na minha opinião, a voz é menos importante na dublagem. Sim, exatamente. Ai, mas é que eu não tenho uma voz bonita. Aí eu... Tem pessoas que precisam de ter voz feia. Mas o que é voz bonita? Exatamente. O que é voz feia? O que é voz bonita? Tipo, a voz é uma voz. É o de menos, né? É o de E menos. todas as vozes são necessárias. Exatamente. E o importante é a atuação. Eu falo que sempre isso é o mais importante, cara. E quando você quiser fazer dublagem, faz teatro, mas não pensando em só fazer teatro pra pegar o DRT. Que é o que mais as pessoas fazem. Faz teatro pra você aprender a atuar. Sim. Porque é um meio competitivo, tem muita gente boa. Muito. E você só vai se destacar com interpretação. Com interpretação. Né? E tem muita gente que fala assim, ai, mas eu imito várias... Aí eu, mas imitar não é dublagem. Tinha um cara que falou assim, eu quero fazer dublagem porque eu imito um carro. Falei, mas isso não vai precisar. Eu né? imito o som do carro de Fórmula 1. Exatamente, mas foi por aí. Eu não era assim, eu imito uma fita voltando, que antigamente, quando você voltava, fazia uma coisa. Eu não Falei, se acredito. precisar, eles botam o microfone em frente a uma fita e voltando e gravam. Isso vai ser totalmente inútil. Né? Exatamente. Você saber fazer a voz do Scooby-Doo não vai te levar a lugar nenhum. E o maior negócio que eu falo é assim, você ter o recurso de imitação... É bom. É bom pra você entender registros de voz, né? Exatamente. Você ter recursos de... Saber mudar a sua voz, exatamente, né? por onde a voz sai, que tem muito Sim, isso, né? Às vezes com sai certeza. por aqui, às vezes sai pelo nariz, às vezes Sim. sai por aqui, né? E a gente tem várias técnicas quando tem que fazer uma personagem mais grave, você vai pra uma região, quando tem que gritar, gente. Então, saber imitar, sim, vai te ajudar, né, na dublagem. Mas não necessariamente só isso. Se você é um lógico. bom imitador, não quer dizer que você vai ser um bom dublador. Pra você ter um Silvio Santos, é o One Piece uma vez na vida ou na morte, né? Exatamente. Pra você imitar alguém, vai ser uma vez e nunca mais. Acho que eu nunca imitei, tipo, nenhum personagem icônico, tipo o Silvio Santos ou Hebe, alguma coisa assim, nunca. Às vezes eu faço umas homenagens, né? Falo, isso aqui eu vou fazer o Borges de Barros, né? Aí faz aquela voz quentinha, cara. Aí você faz tipo uma referência. Né? Uma homenagem que eu vou fazer, mas não é imitação pontual, né? de um personagem. Eu vou fazer o Faustão aqui agora. Sim, né? não rola. Muito raramente. É muito raro. Você vai precisar disso, Com né? certeza, com certeza. Mas o bom de você ter o recurso da imitação é você justamente mostra que é uma pessoa que tem versatilidade de voz. Mostra. E quanto mais vozes você fizer, melhor. Com certeza. Quanto mais você camuflar e fazer várias variações de vozes... Você tem mais chance de fazer mais coisas. Exatamente. Você pode fazer tudo. O seu leque aumenta. Raramente tem um Campanile que é um cara que não é versátil. Ele não é um cara de fazer Vou vozes. beber uma água. Ai. Pode beber, mas é verdade. Eu não tô falando nada demais. É pura verdade. Mas é um cara que tem uma voz tão carismática. E tão marcante. E uma interpretação tão boa que ele é um cara que se sustentou, vem se sustentando nesse mercado há anos, há décadas. Muito bem sucedido, né?
Mas, sinceramente, não precisa beber água. Ele não é um cara versátil. Ele é um cara que é sempre aquilo ali. O que é ótimo também, é o estilo dele. Exatamente. Que é o que eu disse pra você também. Eu acho que eu sou versátil, mas nem tanto também. Eu acho que todas as personagens que eu faço têm a minha voz, tem aquele fundinho de voz meu. E tá tudo bem. Eu me encontrei assim, né? Que é o que você falou. A gente tem que encaixar o que funciona pra gente. Exatamente. Né? E o que a gente consegue fazer, onde a gente consegue fazer. E cada um tem um caminho pra trilhar, né? Então, é isso. Querida, que bom esse papo aqui. Adorei. Foi muito bom, né? Gostei de você. Também gostei de você. Você é muito bom em podcast, eu amei. Ah, obrigado. Que legal. Daí sua agência, seu serviço. Meu serviço, gente. Pra quem não me conhece, quer me conhecer melhor, depois de 1 hora e pouco, acho que conheceu um pouquinho, né? Então, me sigam para Bianca Alencar Oficial, Instagram, YouTube, TikTok. E é isso, obrigada. OnlyFans, não, né? Deus me livre, Por tá enquanto, amarrado. não, né? Tá amarrado. Que isso, Niso? Sei. No finalzinho. Não sei. Não! Eu tô O pensando seriamente em abrir um OnlyFans. Tenho certeza que minha carreira vai dar um boom. Ai, o meu conteúdo é livre para todos os públicos. Acho que OnlyFans também. Não é. Não, né? Pra todos os públicos, não. Mas é um nicho. Mas é um nicho. Muito obrigada Mas, enfim, pelo imagina, pelo um prazer. convite. Eu amei. Olha só, o Nisológico, o nosso zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, todo mundo se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, que bicho você seria? Uau. Não vale um pônei, né? Porque... Eu tenho 2. Eu acho que eu podia ser uma gralha Ou uma capivara. ou uma capivara. Ah, Niso, você tá na minha mente? Vamos escolher capivara? Então tá, porque gralha é fácil. Então imita uma capivara aqui pra eu ver. Capivara? Aham. Eu acho que capivara não faz nenhum som. Não, tem que fazer, não é Não- possível. não Girafa faz. é que é muda, né? Não, a capivara não faz nenhum som, não. Não, faz não. Eu vou ter que pesquisar isso, não é possível. Não, a capivara, ela não faz som, não. Ela só é fofinha. Ah, é? É. Aí, ó. Ah, perfeito. Ai, fazendo a capivara. Perfeito. Faltou um ovo na testa, né? Não, que ovo na testa? Capivara não tem ovo na testa. Gente, não é possível. Comentem aí. Fala pra ele que capivara não tem ovo na testa, gente. Não, é... Não. Vamos resolver isso aqui Não, agora. não peraí. tem, gente. Aí, você pesquisou? Não tem. Gente, é ornitorrinco. O ornitorrinco também não tem. Ele tem um ferrão aqui embaixo da barriga, né? É. Não sei exatamente o que ele faz com aquele ferrão. Quem? O ornitorrinco. Ai, que susto. Eu falei, a capivara tem ferrão? Gente, Capivara, imagens. Olha que Tem bonito. sim. Não. Tem uma protuberância aqui. Não, tem uma protuberância. Ela tem uma testa... Ela tem uma testa um pouco avantajada. Mas o ovo não está lá. Onde está esse ovo, né? Aonde que você viu que a capivara tem ovo? Acho que você tá confundindo. Não, eu vejo no Rio, tem muita capivara. Mas com ovo na cabeça? Ela tá com algum... A capivara carioca, ela tem ovo, gente? Coitada, cuida dessa Pô, essa capivara. imagem não aumenta, cara. Que ódio. A capivara tá botando o ovo pela cabeça, acho que ela é mutante, essa capivara. Bom, Foi mudada geneticamente. obrigado, querida. Obrigado demais, viu? Obrigada, eu amei. E obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. E você sabe que aqui no nosso Nisológico temos sempre grandes convidados. E aqui a gente cria o bicho solto, né? Mesmo que seja uma capivara.